Pela Bandeirantes, o trânsito é intenso nos dois sentidos, na altura do pedágio de Sumaré. Pela Campinas Mogi, lentidão no sentido Dom Pedro, na altura do bairro Bananal. Chegou o inovador NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa em um delicioso tablete. Compre agora essa novidade. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você conectado, ligado pelo Facebook, YouTube, aplicativos Band Rádios. E você também em Ribeirão Preto, AM 1270, acompanhando mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Terminou agosto, hein? O mais longo mês de todo o ano foi embora. E vem aí setembro, mas hoje ainda tem muito Bandeirantes Esportiva, muita informação sobre a dupla campineira e, é claro, todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. E não é que aconteceu, logrou êxito a negociação envolvendo Barcelona-Tottenham pelo lateral direito Emerson Royal. Com isso, a Ponte Preta será beneficiada por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Valor pode chegar até 3 milhões de reais, mas não tem prazo para ser depositado na conta da Ponte Preta, que treinou hoje de manhã no CT do Jardim Olina, sem entrevista dos jogadores. André Luiz, que pertence ao Sampaio Correia, está fora do jogo da sexta-feira. Agora o destaque do Guarani, chegando com Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio do Nascimento? Tudo band por aí. Também, Júlio, um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani treina neste momento pensando no jogo do final de semana contra o Náutico nos aflitos. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time e espera poder contar com Regis. Como a Bandeirantes antecipou, Samuel Santos treina também com o grupo neste momento, o mesmo acontecendo com o zagueiro Luiz Gustavo. Júlio. Aqui é Brasil, aqui no peito de ti. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Informações da seleção brasileira com Lucas Herrero. A seleção brasileira está completa. Todos os 24 convocados estão concentrados em Guarulhos para os jogos das eliminatórias. Gerson, do Olympique de Marselha, se juntou ao grupo ontem à tarde, enquanto Neymar e Marquinhos, do PSG, vieram hoje pela manhã. Ou seja, o técnico Tite pode ter todos os atletas à disposição, sendo que ontem 21 foram para o CT Joaquim Grava, mas só 13 fizeram trabalho com bola. Lembrando que esse é o penúltimo treino antes da viagem de amanhã para Santiago,
capital do Chile, onde a seleção enfrenta os donos da casa na quinta. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão. O Corinthians, João Paulo Capelani. Atenção, amanhã é aniversário de 111 anos do Corinthians e a Bandeirante já trouxe informação desde a semana passada que para esta grande live a diretoria do Corinthians deve fazer 3 anúncios. Segundo eles, não haverá uma grande bomba, mas a informação que nós temos é que a camisa mais valiosa do Brasil será divulgada na live desta quarta-feira. Então, é um Corinthians que cada vez mais ganha força com os novos patrocinadores, mas o time que joga na outra semana terá toda a semana livre pela frente. Na próxima terça-feira, o próximo duelo entre Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E o que todo mundo quer saber: Roger Guedes está regularizado, o William assinou contrato até junho de 2023, vestirá a camisa 10 do Timão. E um detalhe importante: assim a expectativa que o William, assim como o Roger Guedes, seja regularizado no boletim informativo diário da CBF e fica à disposição do técnico Silvinho já a partir da próxima semana. Thiago Nunes é o novo técnico do Ceará. Ele chega para substituir Guto Ferreira. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. O Palmeiras, Vinícius Bueno. Delegação do Palmeiras segue de folga nesta terça-feira, depois de descansar no domingo e também na segunda. A reapresentação está marcada só para quarta-feira pela manhã, já que o próximo duelo do Verdão será apenas no dia 12 contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Desde a contratação do Abel Ferreira em outubro do ano passado, essa será a primeira vez que o Verdão vai ter aí 2 semanas completas de descanso entre um jogo e outro. E até por isso foram 3 dias de folga para a delegação alviverde, que terá a possibilidade agora de aprimorar alguns detalhes técnicos, táticos, defensivos e ofensivos antes da retomada do calendário brasileiro, porque a equipe quer não só retomar a liderança da competição nacional, mas principalmente se preparar para os duelos de ida e volta da semifinal da Libertadores da América contra o Galo de Minas. Nesse período sem partidas oficiais, a expectativa é de que o lateral esquerdo Jorge, que já está na reta final da transição física. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Futebol internacional, Emerson Royal é anunciado pelo Tottenham. Manchester United assegura a permanência de Cavani e PSG mantém Mbappé para formar o trio com Neymar e Messi. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo, Paulo do Vale. No São Paulo, ótimas notícias. O tricolor conseguiu confirmar os reforços esperados pelo torcedor antes do término da janela internacional de transferências. No caso, Gabriel Neves, volante uruguaio de 24 anos, que pertence ao Nacional, e também Jonathan Calleri, tão esperado desde a ótima passagem em 2016, quando marcou 16 gols em 31 jogos. Os 2 jogadores chegam por empréstimo até o final da temporada de 2022. O São Paulo deve pagar cerca de $300 mil por cada empréstimo e vai parcelar os valores a partir de dezembro. Os atletas ficam à disposição do técnico Hernan Crespo para a sequência da temporada. O São Paulo que ainda pode contratar jogadores mais no mercado interno e monitora a situação do goleiro Ivan da Ponte Preta. Tóquio 2020, com medalhas de ouro no atletismo e natação, o Brasil atinge a marca histórica de 101 medalhas de ouro na história das Paralimpíadas. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos, Gustavo Soler. O atacante Marinho apresenta melhora no seu quadro clínico e pode ficar à disposição para o jogo deste sábado contra o Cuiabá fora de casa na Arena Pantanal. No entanto, o técnico Fernando Diniz segue conversando com o departamento médico do Santos para saber se o atacante não corre nenhum risco de uma nova lesão se for relacionado para este compromisso às 9 horas da noite de sábado. Marinho não joga há 9 partidas e neste período o Santos marcou apenas 6 gols. A diretoria do Alvinegro
Alvinegro também pressiona o Guangzhou da China e a Federação Chinesa de Futebol para receber a documentação do atacante Léo Batistão ainda nesta terça-feira, data limite do encerramento da janela internacional de transferências. Caso a papelada não chegue a tempo, o Peixe precisará entrar com uma ação na FIFA para conseguir a rescisão contratual do jogador que não estava recebendo salários no Guangzhou da China. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. Bate pesado, um abraço pra você, CH. Já tem Carlos Henrique aqui na Opinião da Bandeirantes. Seguimos com o giro do Bandeirantes Esportiva. Valdemir Gomes. O da palavra fácil, matemático, comentarista e muitas outras funções que eu vou contando durante o programa. Abraço pra você, Tigrão. Entre elas, sexólogo. Um abraço, Júlio. Boa tarde a você. Aqui vem que tem. Júlio, você viu aí, né? Já estão manchetando em São Paulo, Ivan da Ponte Preta e tal. A coisa parece que esquentou de vez essa possibilidade do goleiro Ivan deixar a Ponte ir para o São Paulo. Parece que a coisa realmente se encaminha para este final. E aí pode ser sim, não sabemos qual é o percentual, qual é ainda a perna que a Ponte tem, porque já houve uma negociação em função da emergência financeira vivida pela Ponte já há algum tempo, mas de qualquer forma pode aí ser o cofre Ponte Pretano ou os cofres oxigenados um pouco com essa questão do Ivan, que está prestes a sair, e também com a questão do Emerson, né, que foi sacramentada hoje. Aí fica agora essa dúvida do percentual, quanto é o valor absoluto, quanto é efetivamente a parte que vai caber à Ponte, mas algum vai entrar, e entrando algum é sempre muito positivo. Enquanto isso, amanhã deveremos ter sirene tocando no Parque São Jorge ou lá em Itaquera. Agora até eu fiquei em dúvida, né? Mas o Corinthians vem aí apresentando o craque. Vem aí o William, que um dia saiu do terrão e agora volta coberto de ouro, custando caro, mas para ser uma das atrações do Corinthians daqui para frente no Campeonato Brasileiro e nas demais competições. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você. Seja bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Muito obrigado, Júlio. Um abraço para você também, para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Com a negociação do lateral Emerson Royal, dada em manchete do Barcelona para o Tottenham, voltou à tona esse assunto de mecanismo de solidariedade. Uma remuneração garantida pela FIFA aos clubes formadores dos atletas. Mas o que é mecanismo de solidariedade? Um nome pomposo, uma frase realmente emblemática. Criado no início dos anos 2000, o mecanismo de solidariedade da FIFA faz cada vez mais parte do orçamento dos clubes. Esse dispositivo se trata de uma comissão paga aos clubes formadores de atletas em cada negociação subsequente e gera a cada ano cerca aí entre 14 e 15 mil transações em mais de 120 países esparramados pelo mundo. Valores aí acima de 400 milhões de dólares. A FIFA incluiu o artigo 21 no regulamento de transferências, instituindo esse mecanismo de solidariedade. O texto prevê que, se um profissional for transferido antes do término do seu contrato, qualquer clube que tenha contribuído para a sua educação e formação receberá um percentual da compensação paga ao clube anterior. Contribuição de solidariedade. O objetivo é incentivar os clubes a revelarem jogadores em suas categorias de base. Para isso, a ferramenta prevê que a cada transferência, 5% do valor total da negociação sejam distribuídos às equipes que contribuíram
para a formação daquele atleta. A quantia é proporcional ao período em que o atleta passou no clube, dos 12 aos 23 anos. Dos 12 aos 23. A FIFA tem lá no seu estatuto que é dos 12 aos 21, podendo chegar aos 23 anos. Ninguém entendeu muito esse negócio de 21, podendo chegar aos 23. O percentual varia de acordo com a idade, por quanto tempo ele defendeu a equipe. O novo regulamento, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, um adendo ao regulamento, na verdade, fez uma importante alteração: o cálculo da indenização por formação e do mecanismo de solidariedade, tendo por base o calendário anual e não mais a temporada. Com isso, é preciso ter um coeficiente para saber a base de cálculo que só a FIFA consegue entender. Para que o clube formador tenha direito ao mecanismo de solidariedade, é necessário que que exista um valor envolvido na transação. Não pode ser, por exemplo, empréstimo. Ou seja, uma equipe empresta um jogador para uma outra equipe e não tem nenhum valor em dinheiro envolvido. Aquela equipe que está recebendo vai pagar só os salários. Nesse caso, não tem mecanismo de solidariedade. O pagamento do mecanismo de solidariedade deverá ser feito pelo clube que estiver contratando o atleta em até 30 dias após o pagamento do valor da transferência. Na prática, raramente isso ocorre e os clubes formadores acabam tendo que pleitear o pagamento por meio de um processo junto à Câmara de Resolução de Disputas da FIFA. Com o objetivo de agilizar o burocrático processo de comprovação dos requisitos, a CBF tem dado selo de entidade da prática desportiva formadora aos clubes brasileiros que atendam alguns requisitos, como participação em competições oficiais de base, utilização dos atletas nesses torneios, manter alojamentos e profissionais especializados para as categorias inferiores e garantir também complementação educacional, além de assistência médica, psicológica, odontológica, enfim, entre outros assuntos que concernem a garantir ali a integridade do garoto. Com esse certificado, o clube agiliza o trâmite junto à FIFA. Recentemente, a Ponte havia perdido esse selo de clube formador. Isso pode atrapalhar o recebimento aí do valor da transação do Emerson? Não sei. Tenho a impressão de que pode sim, né? Porque se existe um selo de clube formador e a Ponte perdeu o selo de clube formador, a menos que tenha readquirido, eu não estou sabendo, mas pode ser que atrapalhe sim. E quanto é o valor que a Ponte Preta vai receber nessa transação aí do Barcelona com o Tottenham? Ninguém sabe ao certo, tem que consultar a FIFA para saber. Mas, quando o Emerson foi vendido ao Barcelona pelo Atlético Mineiro por 9 milhões de euros, a Ponte recebeu 130 mil euros, percentual de 1,44. 1,44. 130 mil euros de 9 milhões de euros, que foi o valor da transação. Se o cálculo for o mesmo, para essa negociação agora de hoje, 30 milhões de euros, a Ponte ficará com 420 mil euros. No câmbio de hoje, 6,11, 2 milhões e meio, pouco mais de 2 milhões e meio de reais. Esse é o valor que a Ponte Preta receberá, dando assim uma aproximada, né? E até pegando como base de cálculo que ela recebeu quando o atleta saiu do Atlético e foi para o Barcelona. A verdade é que a Ponte Preta vai pegar um dinheiro bastante significativo, ela que já tinha pegou um dinheiro também quando da negociação do Atlético Mineiro para o Barcelona, além do valor que ela negociou com o Atlético Mineiro, que foi de 5 milhões de reais.
Ou seja, o Emerson jogou muito pouco pela Ponte, mas está recebendo a Ponte um dinheiro bastante significativo pelo jogador que ficou na Ponte Preta a partir dos 16 anos. Começou no São Paulo, na base do São Paulo, e receberá cerca de 1,5 milhão também, além do dinheiro que o Atlético Mineiro receberá. Estamos no ar com Bandeirantes Esportiva desta terça-feira, 31 de agosto de 2021, com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joelso Cardoso, coordenação técnica de Gil Kleber, produção, apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Marcos Luiz e Antônio Lupe, comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes, a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada, Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, laia, laia. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. O Grupo Serra Funerárias comemora em agosto 60 anos, com uma promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite essa oportunidade para garantir a tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação. Ligue para 19-3775-9752 e associe-se já. Acesse gruposerra.com.br e confira mais benefícios e planos. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Bola recuperada pelo time do Guarani. Thales para Ludic, Ludic para Bruno Sávio. Na marginal do gramado, a passagem de Rodrigo Andrade. Foi para disputa no corpo e ganhou. Linha lateral do grande área, rolou. Rodrigo vai marcar, bateu, espalma o goleiro. Voltou, Júlio César, pé direito, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol! Gol!
César. Tem a 94 estampada na camisa. Rodrigo Andrade na força, ganha do zagueiro, cruza para a área. Rodrigo de primeira bate, o goleiro faz uma defesa espetacular. Ela volta no rebote. Júlio César dominou na proteção do próprio Rodrigo, bate pro gol. No meio do caminho a bola desvia em Fábio Alemão. Sobe, mata o goleiro Simão. Júlio César no comecinho do segundo tempo, amplia no brinco. Verde e branco, as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Júlio César para fazer a festa da nação bugrina. Avante, 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 Bugrão. Na marca de 4 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Júlio César, tá registrado, o gol é do Bugre, registrado no brinco. Guarani 2, 0 pro Operário. Simão, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Detalhe do gol, Marcos Luiz. É este o ataque positivo, né? Se aproveitar das falhas da defesa adversária. Numa confusão tremenda. O Renier tá procurando o Júlio César até agora. Na batida do atacante do Guarani, que teve a tranquilidade para bater no canto oposto do goleiro Simão. Na primeira oportunidade, quem perdeu foi o Lucão do break. Mas na segunda, o Júlio César virou e fez o segundo do Guarani. 2-0 no brinco. Bandeirantes! Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Carlos Batista. Você sabe o quanto é importante ter um plano funerário? Um plano funerário te dá segurança, garante agilidade na parte burocrática, informa e acompanha os familiares no momento mais difícil. O Grupo Serra é uma empresa tradicional e humanizada com 60 anos de mercado e com mais de 300 mil associados, que conta com 7 unidades na região e abrangência nacional. No Plano Funerário Serra, você paga pouco por mês e economiza muito no momento do funeral. Neste mês de agosto, o Grupo Serra comemora 60 anos e traz novidades no seu plano de benefícios. Para os novos associados, os planos estão com 60% de desconto na adesão. E tem promoção com adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem agora para 3775-9752. 3775-9752. Aproveite essa oportunidade para garantir a sua tranquilidade e da sua família. Planos funerários com cremação e muitos outros com valores acessíveis. Associe-se já. Ligue para 3775-9752, DDD 19 para quem não é de Campinas. Ou então acesse gruposerra.com.br e confira. Grupo Serra Funerárias. Há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Júlio Nascimento. Vendo aqui a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, pode mandar aí para 971021493,
7102-1493. Estou aqui no aguardo da sua mensagem. Mensagens de áudio de 30, 40 segundos aí, se identificando para participar já do nosso Fala, galera. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Muito bem, vamos aqui com o bloco da Ponte Preta, chegando o repórter Antônio Lupe. Mas antes aqui agradecendo uns presentes, né, que a nossa equipe da Bandeirantes recebeu da página Histórias da Ponte e também da editora Deriva dos Livros Errantes. É um material sobre a dupla de zaga da Ponte 77. Estamos na câmera, José Cardoso? Uhum. Estamos aqui na câmera, então o pessoal do YouTube e do Facebook vai poder acompanhar. Um livro do Polozzi, um material muito legal, e o outro do Oscar. Então tá aqui, um material que foi inclusive escrito pelo Israel Moreira, né, que é radialista, idealizador do Histórias da Ponte, um blog dedicado aos torcedores da Ponte Preta, historiasdaponte.wordpress.com. Israel é um grande amigo, então presenteou todo mundo aqui da Bandeirantes. Vou passar aqui o presente para todos os colegas. Então, um livro do Polozzi, um livro do Oscar, e tem também aqui o time da Ponte de 77, vice-campeão do Campeonato Paulista e 7º lugar no Brasileiro. Em pé, o Ângelo, Jair, Vanderlei Paiva, Oscar, Carlos e Polozzi. Agachados, o Luiz Sérgio, massagista, Lúcio, Marco Aurélio, Rui Rei, Tuta e Mestre de Cá. O time da Ponte Preta, o time mais histórico da história da Ponte. Muito legal, viu, Israel? Obrigado pelo presente aqui com a equipe da Bandeirantes. Vamos então voltando agora para o presente, de 77 para 2021. Muitos queriam ficar em 77, é melhor, né? Mas vamos atualizar as informações da Macaca nessa terça-feira com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Ju? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Também quero deixar o meu abraço aqui ao Israel, grande amigo, e que também faz um trabalho sensacional aí sobre a Ponte Preta. E eu vou voltar um pouquinho no passado também, vou falar do presente daqui a pouquinho. Eu volto em 2018, não tão distante, né? Que foi o último ano do Emerson Royal, que vai ajudar aí a Ponte Preta financeiramente, mais uma vez, né? Envolvido nessa negociação entre Barcelona e o Tottenham da Inglaterra. O Emerson, que deixou a Macaca em 2018, inclusive ele marcou um gol na final do Troféu do Interior daquele ano, que a Ponte acabou conquistando o título em cima do Mirassol. Ele marcou o gol e pegou as suas malas e foi embora para o Atlético Mineiro. Do Atlético ele foi para o Betis, do Betis para o Barcelona e agora para o Tottenham. E a Ponte ela vai ser beneficiada, como o Batista disse na abertura do programa, com o mecanismo de solidariedade. É um valor muito complexo de ser feita a conta, nessa questão aí do tempo que o atleta acabou ficando no clube, na base, e até mesmo essa certa idade, que pode ir até os 23 anos. Mas, pelo que apurei, a diretoria da Ponte trabalha nos bastidores para receber aí... Eu ouvi duas pessoas hoje. Uma foi um pouco mais ampla, de 2 a 3 milhões de reais, e outra foi mais certeira, e trabalha com a possibilidade de receber aí 2 milhões e 700 mil reais dessa negociação que foi fechada, né? Deixa eu até pegar aqui, pelo valor dos 25 milhões de euros, aproximadamente 151,8 milhões de reais. E esse dinheiro, ele cai já agora, até sexta-feira, na semana que vem? Não. Isso demora e o Tottenham é quem vai fazer esse pagamento. Só para você ter uma ideia, hoje no Bandeirantes, no Nossa Área, eu trouxe a informação que o Barcelona ainda não pagou esse mecanismo de solidariedade quando ele saiu do Betis e foi para o Barcelona. Teve uma negociação ali em dinheiro e a Ponte ainda não recebeu esse valor do time catalão. Aliás, Lupe, não sei nem se a Ponte vai receber tão cedo assim, né? A gente tem falado bastante sobre crise financeira na Ponte, mas o Barcelona, gente, está passando aí pela pior crise da história. Inclusive, tem uma informação de agora há pouco. O Antoine Griezmann, que é o atacante da seleção francesa, um dos principais jogadores da história do Barcelona, foi praticamente doado para o Barcelona no contrato de empréstimo, porque o time catalão está precisando liberar espaço na folha. O Busquets, que é um ídolo, renovou com redução salarial, então
Não sei não se a Ponte vai receber tão cedo assim esse dinheiro do Barcelona também não. O próprio Emerson, né? A negociação dele pro Tottenham foi também para aliviar um pouquinho essa folha do Barcelona. Olha só, a gente tá com problema aqui, eles estão com um problema lá, enfim. Aí a situação já é com eles. Mas eu também acho que a Ponte vai demorar para receber esse valor e também para esse valor do Tottenham em relação ao mecanismo de solidariedade. Como eu disse aqui, se não me engano, ontem ou na sexta, não lembro. Hoje é quarta? Não, hoje é terça, foi ontem então. A Ponte também tem uma porcentagem bem pequenininha do mecanismo de solidariedade do Claudinho, que também passou pela Ponte, e do Luan Pérez, que foi do Santos para o Marseille, da França, e também a Ponte tem esse direito. São valores aí bem menores em relação a esse que ela vai receber do Emerson. Valor que pode ser muito bom, é claro, repito, não se sabe ainda quando a Ponte vai receber, mas se receber aí pelo menos até outubro, novembro, pode ajudar e muito a situação da Macaca na temporada 2021, porque os jogadores, alguns deles ainda estão com os direitos de imagem em atraso, alguns com 3 meses do direito de imagem em atraso. E isso originou a Lei do Silêncio. Hoje não tivemos entrevista coletiva na Ponte Preta, no domingo não tivemos entrevista no gramado e também na saída do campo, e hoje na reapresentação do elenco, no período da manhã, também não tivemos atendimento à imprensa. Tudo indica, pelo que apurei, é que isso vai permanecer enquanto a diretoria não resolver as pendências financeiras com os jogadores da Macaca nessa reta final de Série B, segundo turno começando, mas a Ponte ainda passando por alguns problemas. Novidades no treinamento de hoje. Camilo participou de alguns pedaços do treino, junto com o restante do elenco, mas ainda realiza a fase de transição. Já em estágio mais avançado, o Fábio Sanches e o Ryan. Pelo que apurei e vi nas fotos do treino de hoje, o Ryan e o Fábio Sanches em breve serão liberados para ficar à disposição do técnico Gilson Kleina. Mesma situação do Thales, que também já treina normalmente e pode ficar à disposição. O Gilson tem um problema para o jogo de sexta-feira, 7 horas da noite, contra o Sampaio. O André Luiz, volante, não pode atuar. Ele pertence ao Sampaio Correia, ele está emprestado para a Ponte Preta até maio de 2022 e, por conta de uma questão contratual, André Luiz não joga contra a Bolívia Querida. É claro que ainda é muito cedo para a gente falar das possibilidades em relação a essa substituição no meio-campo, mas recentemente o André Luiz cumpriu suspensão por 3 cartões amarelos no duelo contra o Coritiba, no último jogo do turno da Série B. E naquela ocasião, quem fez a função de primeiro volante foi o Marco Júnior. Depois ele saiu no decorrer do jogo para a entrada do Leonaldi e o Vini Locatelli atuou o jogo todo. Então, pode ser que o Marco Júnior seja o escolhido para ser o primeiro volante na vaga do Marco Júnior. Mas tem outras possibilidades, como o próprio Leonaldi, o Lucas Cândido, que a informação que eu tenho treina normalmente, já está recuperado daquele problema muscular, mas o que pesa é a condição física do atleta, e até mesmo o Iago Henrique, que chegou recentemente. Esse eu acho um pouco mais difícil já chegar e jogar, até porque o Gilson Kleina, na sua entrevista coletiva pré-jogo, antes do duelo contra o Vasco da Gama, diz que ele ainda precisaria de um tempinho maior para aprimorar a parte física. Então pode ser que o Lucas Cândido apareça como segundo volante e o Marco Júnior como primeiro, ou até mesmo a presença do Leonaldi. Tem muito tempo até a sexta-feira, data da partida entre Ponte e Sampaio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Repito, hoje ninguém falou, hoje todo mundo em silêncio no CT do Jardim Olina, mas tem uma informação muito legal quando se fala de base. A gente está falando aqui do Emerson, né? E hoje 5 atletas da base treinaram com o time profissional. São eles os atacantes Bruninho e Vitinho, além do volante Gabriel Ramos, o lateral direito Cauê e também o goleiro Vitor, de apenas 14 anos, jogou ali, treinou com o Ivan Quaresma e os outros goleiros da Macaca. Essa integração entre base e profissional voltando a acontecer no Moisés Lucarelli, Júlio. Bom, vamos aqui fazer uma rodada de comentários sobre o noticiário da Ponte, né? Algumas informações importantes, desde aí da ida do Emerson para o Tottenham, passando aí pela primeira manifestação dos jogadores não atendendo a imprensa, as mudanças para o jogo contra o Sampaio. Eu começo por você, Carlos Henrique. Ponte Preta em destaque aqui no Bandeirantes Esportiva, CH. A condição do Emerson é uma grande notícia.
grande notícia. Espero que a Ponte possa receber o mais breve possível, porque dinheiro é algo que a Ponte precisa muito. Para ontem. Tomara que receba rapidamente, porque, repito, a necessidade é para ontem, né? Para resolver esses problemas aí, para continuar com tranquilidade ou com um pouco de tranquilidade. O final do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte tem que tentar se livrar dessa grande confusão. A projeção para o final de semana, eu não sei se eu lamento muito o André Luiz não jogar. Eu acho que aí pode surgir uma oportunidade do Gilson Kleina encontrar um jogador que pelo menos tenha um passe um pouco mais preciso, né? Eu não sei o que ele vai fazer, não tenho ideia, a gente está muito distante dos treinamentos, tem muito jogador que já faz um tempo que a gente não assiste. Teoricamente, estou falando teoricamente, o Leonaldi seria uma possibilidade técnica interessante. Agora, o que ele vai fazer, o restante eu acho que tem que continuar praticamente a mesma coisa, talvez uma ou outra mudança na lateral, não sei se o lateral esquerdo que chegou e jogou um pedaço de jogo contra o Vasco, pode ser que comece, eu não sei a condição física dele, mas de qualquer maneira, na sexta-feira a Ponte tem que fazer um jogo mais atento, né? Apesar de não ter jogado mal não contra o Vasco. É um jogo, daqui para frente vai ser tudo assim, né? Para todos, não é só para a Ponte que está lá embaixo, não. Para todos é um campeonato efetivamente se não for de recuperação, é de afirmação. Para o Sampaio o jogo é de afirmação, tá brigando lá em cima. E a Ponte é de recuperação. Só que, se o Sampaio tá com mais pontos que a Ponte dentro do campeonato, mas dentro de casa o retrospecto recente da Ponte é muito bom. Então eu tenho a impressão que se aqueles erros de falta de atenção, né, falta de cobertura, né, que individualmente alguns jogadores cometeram, se o time for um pouquinho mais atento, do jeito que está jogando com vontade, eu tenho a impressão, é só impressão, né, que a concretização de tudo isso depende de uma série de fatores do próprio jogo. A Ponte tem sim, por que não, condição de vencer mais uma dentro de casa. Seria muito importante, porque pelo equilíbrio do campeonato, enfim. Agora, sugerir esse ou aquele ali no meio campo, eu estou dando um chute aqui, né? Eu acho que o Marcos Júnior não pode sair do time. Essa é uma certeza que eu tenho, porque eu acho que ele entrou muito bem. Entrou muito bem, quase fez um golaço, entrou com desenvoltura. Tomara que o Gilson dê uma sequência para ele jogar agora. Eu acho que pelo jogo que ele fez contra o Vasco, ele merece a continuidade do time. De qualquer maneira, é mais ou menos por aí. Eu mexeria o mínimo possível, Júlio, para a partida de sexta contra o Sampaio. Carlos Batista, quero te ouvir também sobre a Ponte Preta, Batistão. Bom, o André Luiz, por condições contratuais, não poderá atuar. Eu só espero que o Gilson Kleina não coloque o Locatelli. A impressão que dá é que o Gilson fica doidão, né, para escalar o Locatelli. A hora que tem uma brecha, um buraquinho, ele coloca o Locatelli. Nunca vi uma paixão pelo Locatelli como a do Gilson Kleina por esse jogador que em 33, 34 jogos não mostrou absolutamente nada. A Ponte micou com esse jogador. Ele foi muito bem na Chape, isso antes da contusão. Depois da contusão perdeu a posição. Estava lá no banco de reservas quando a Ponte fez o negócio. E aí, claro, fez baseado naquele Locatelli antes da contusão lá na Chape. Então, é não inventar. Nos últimos jogos, o Gilson Kleina tem acertado bastante nesse aspecto da escolha das peças. Coincidência ou não, o time melhorou muito depois que ele começou a acertar essas peças, né? Esquecer esse negócio de Kevin na lateral direita, que não vira nada, não funciona nem atrás e nem na frente. Ele também acertou colocando na lateral esquerda o lateral de ofício, né? Não ficou com o Albuquerque lá improvisado de lateral esquerdo, colocou o Rafael Santos, que tem ido muito bem na lateral esquerda, está funcionando direitinho. Então, só espero que ele coloque o Leonaldi. O Marcos Júnior, evidentemente, não pode sair do time. Ele já deveria estar nesse time há muito tempo atrás.
muito tempo atrás. Ele tem bola para isso, tem qualidade para poder exercer essa função de meio-campista. Mas, sabe-se lá por qual razão, o Locatelli ficou tendo sucessivas oportunidades e o Marcos Júnior, que é muito mais jogador, ficou mofando no banco de reservas. Felizmente agora parece que ele conseguiu arrumar aí uma vaga nesse time do Gilson Kleina. Ah, mas o Leonaldo está voltando agora, não sei o quê, ficou no banco aí, entrou um pedacinho no outro jogo e tá, não interessa. Para jogar com um a menos, que é o que acontece com o Locatelli, é preferível jogar com o Leonaldo mesmo que ele não esteja com ritmo de jogo. E nas demais posições, não tem que mexer absolutamente nada, porque apesar da derrota frente à equipe do Vasco, eu gostei demais do time da Ponte. E não é questão aqui de minimizar a derrota, não é isso. Se o time tivesse jogado mal, eu diria que ele jogou mal, como falei aqui em diversas outras oportunidades, quando o time foi ridículo, esfacelado, sem potência, sem vontade. O time foi modorrento, macambúzio, perdeu jogos inimagináveis, inclusive jogando no estádio Moisés Lucarelli. Contra o Vasco, não. Time tupetudo, encorpado, triangulações, penetração. É que o Vanderlei, o goleiro dos caras, estava num dia inspirado, é bom goleiro, claro, evidentemente, e fechou tudo, pegou até pensamento, e a Ponte não conseguiu fazer ao menos um gol. Teve algumas oportunidades. Aliás, quem teve oportunidade primeiro foi a Ponte, no chute do Moisés. E esse lance do Marco Júnior, que ele ia fazendo um golaço. Ele fez tudo certinho. O Rafael Santos pegou a bola lá de trás e meteu um arco-íris, um lençol lá na frente. E aí veio no facão o Marco Júnior, uma excelente visão do jogo. Não sei se foi treinado isso, mas ele veio, matou no peito e tirou do goleiro. Caprichosamente a bola abriu um pouquinho, ia ser um golaço. E a Ponte teria a possibilidade de sair de São Januário, ao menos, com um empate diante da equipe do Vasco. Então, se o time jogou bem, se teve qualidade técnica e parou num goleiro que fez uma partida exuberante, talvez a melhor dele nessa Série B, eu não venho acompanhando o Vanderlei. Eu sei que ele é bom goleiro, mas duvido que ele tenha feito uma partida igual fez contra a Ponte. Ele vinha era sendo questionado lá pela torcida do Vasco e parte da imprensa do Rio de Janeiro. Então, nesse jogo, realmente, ele fez uma partidaça, fechou o gol e garantiu a vitória. Claro que a Ponte também errou e, por isso, tomou os gols. O primeiro gol foi um erro na saída de bola do Albuquerque, ele perdeu no pé de ferro, a bola estava com o Vasco perdeu a bola, entregou de graça e depois foi a Ponte que perdeu com o Felipe Albuquerque. Aí teve aquela triangulação, Cano, Marquinhos, Gabriel, cruzamento, e aí o Cleilton não estava lá dentro da área, porque a Ponte estava saindo e ele deu 4 passos para frente, estava fora da área. Quando a bola veio cruzada, ele não estava lá, para sujar o jogo do cara, o número 6 do Vasco, que fez o gol de cabeça, cabeceou livre, sem marcação. E o segundo gol também faltou uma marcação na saída da bola, né? A bola saiu inteira, o jogador bateu sem nenhuma preocupação, porque não havia ninguém marcando ele ali no setor intermediário de ataque, e ainda a bola bateu na cabeça do Cleilton e matou o goleiro Ivan Quaresma, entrou na rede. Futebol é jogo de erros, ganha a partida quem erra menos, o Vasco errou menos, a Ponte errou mais, e o Vasco ainda teve o Vanderlei que fechou o gol. Valdemiro Gomes, quero te ouvir, Tigrão. Ponte Preta em destaque aqui na Bandeirantes. Valdemir. Então, são alguns tópicos importantes no noticiário da Ponte. Essa questão financeira importantíssima, tomara que ela se resolva o mais rapidamente possível. Eu digo, não é, que esse dinheiro possa ser transferido aí o mais breve possível. Esse quinhão que a Ponte faz jus pela lei internacional aí da FIFA, da venda do Emerson lá para o Tottenham. Com relação ao time, eu acho ruim a ausência de um jogador que já está adaptado. Se está arrebentando, se está lembrando o Vanderlei Paiva ou não, mas o André Luiz é titular absoluto do time, conhece bem
inclusive o Sampaio Correia, e seria bom que a Ponte pudesse tê-lo. E observe bem, meu caro Júlio Nascimento, e você, amigo ouvinte da Bandeirantes, que no domingo o Gilson queimou as suas 5 alterações. Ele tirou Felipe Albuquerque, não necessariamente nessa ordem de tempo. Isso aqui que eu vou dizer agora é atemporal. Mas Kevin no lugar de Felipe Albuquerque, Lucas Cândido no lugar de Marco Júnior, Locatelli em lugar de Fecim, Iago em lugar de Niltinho e bem no finalzinho, João Veras no lugar do Rodrigão. Observem vocês que o André Luiz não foi substituído. Não foi substituído. Então, do meio para frente, apenas André Luiz e Moisés. Por que será? Primeiro, estava bem fisicamente, senão teria sido sacado. Segundo, tecnicamente, vinha fazendo uma partida de razoável para boa. E quero chamar a atenção aqui para alguns fatos importantes desses volantes da Ponte, onde eu defendia, e todos nós aqui, aliás, a presença do Marco Júnior já há algum tempo, e ele foi bem no jogo, mas cansou, né? Agora, dos volantes, o Marco Júnior protagonizou o lance mais bonito da partida, esse descrito aí pelo Batista há pouco, onde o Rafael Santos levanta uma bola de 40 metros consciente. Não foi chutão para frente, foi um lançamento. Anotem aí Rafael Santos nesse meu comentário, que daqui a pouquinho eu volto a ele. Aí, um dos volantes, Marco Júnior, mata no peito, já virando, tira do goleiro e ia fazendo um golaço. Vamos lá. Numa das defesas de Vanderlei, que foi tão enaltecido por nós aqui, quem meteu a bomba da entrada da área foi André Luiz. Olha aí, o segundo volante. André Luiz. André Luiz, chutando. Então mudou um pouquinho esse panorama de posicionamento dos volantes da Ponte. Eles estão chegando um pouco mais à frente. E depois Locatelli, que entrou em lugar do Fecim, proporcionou ao Vanderlei talvez a defesa, uma das mais difíceis das 6 que ele fez durante a partida. E foi a penúltima. Depois da dele, um chute cruzado do Rafael Santos, que meio de manchete e meio desajeitado, o Vanderlei jogou para escanteio. Então eu volto ao tema. André Luiz, uma pancada da entrada da área, milagre do Vanderlei. Marco Júnior venceu o Vanderlei, mas saiu um palmo do ângulo da forquilha esquerda do goleiro do Vasco, muito azar, fez tudo direitinho. E Locatelli, que jogou apenas alguns minutos, se apresentou na entrada da área, acertou um pelotaço, fugindo até das suas características, e o Vanderlei botou para escanteio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a Ponte, num determinado momento do jogo, jogou com 3 volantes. André Luiz, Lucas Cândido e Locatelli. Locatelli que entrou no lugar do meia, que não chutou nenhuma. Fecim ficou 75 minutos em campo, ou mais, e não chutou nenhuma. Agora, os 3 volantes chutaram. Então, como a Ponte não tem meia, e o Fecim foi bem aí em 2 partidas, fez gols, e a gente torce para que ele repita isso, mas quando ele volta para se envolver ali com esse trabalho de transição, de levar a bola à frente, ele se enrola todo. Se enrola todo, tropeça na bola e é isca fácil para a marcação adversária. Quando ele aparece entrando na área, quase às vezes como um centroavante e trocando de posição com o Rodrigão, ele teve os seus melhores momentos, inclusive fazendo os gols. Então, primeiro, como a Ponte não vai ter o seu volante titular e ela não tem um primeiro volante especialista, porque se nós formos analisar aqui o Leonaldo, o Cândido e o Locatelli, todos são segundos volantes. Quem sabe se ele não joga com 3? Ah, mas vai jogar em casa com 3 volantes? Sim, senhor. Sim, senhor. Joga com os 3 atacantes, Niltinho, Rodrigão e Moisés, e bota um desses volantes para municiar, para chegar. Essa é uma alternativa. Eu disse para que os senhores anotassem aí
quando eu falei do grande, lindo lançamento que deu o Rafael Santos, que bate fácil na bola, para que anotassem o nome dele, que eu voltaria ao tema. Poderia ser experimentado o Rafael Santos na meia? Tem característica, hein? Nunca desconfiem ou deixem de acreditar no olho clínico de um experimentado observador de futebol. Tem característica para jogar por dentro, aliás, ele faz sempre isso. E nesse lance mais bonito da partida de domingo, quem faz o lançamento é ele para Marco Júnior, e ele está tipicamente na posição de meia e ainda dentro do campo da Ponte, mas saindo para o jogo por dentro, próximo do meio-campo. Muito bem. E aí? Aí você já tem, porque esteve no banco e não entrou, não participou nenhum minuto da partida, o Marcelo Hermes, que está escrito com a camiseta 86. Por que, como tem uma semana cheia de treinamento, amanhã tem treino, quinta tem mais treino, aí sexta é o jogo? Por que ele não testa essa formação? Para ver o Marcelo Hermes na lateral esquerda, o Rafael Santos fazendo uma meia e aí joga com 2 volantes. O Rafael Santos, o André Luiz está fora, pode botar o Marco Júnior de primeiro e pode entrar com o Leonaldi ou com o Locatelli, que entrou bem no jogo. E eu acho que o momento físico do Locatelli, não que ele esteja voando, e ele deixou o time por deficiência técnica e física, mas o Leonaldi está muito longe de atingir o estágio que ele tinha quando deixou a equipe e foi para uma cirurgia de joelho. Simples, uma artroscopia, mas que arrebentou com o ritmo de jogo dele e com o condicionamento físico. Então dou aí uma sugestão, até porque também é função nossa aqui, de tentar dar esse tipo de alternativa para o torcedor também interagir com a gente. Não tem André Luiz, mas tem o Marco Júnior. Então esse faz o primeiro. Essa seria a primeira alternativa, né? Marco Júnior, o Leonaldi e o Fecim. Mexeu só numa posição. Ou Marco Júnior, Leonaldi e Locatelli. Ou Marco Júnior, Leonaldi, Rafael Santos. E na lateral esquerda, a presença de estreia do Marcelo Hermes. Mas você tá brincando, o jogador chegou outro dia. Por isso que eu tô dizendo que tem que botar para treinar, para ver como é que o cara tá. Não dá para escalar assim pelo currículo, nem pelo passaporte. Chegou de Portugal, tava na Europa, então joga. Não. Tem que botar para ver se o cara tá puxando muito ar, se tá puxando muito fôlego com 2 piques que ele dá, se ele tá com boa noção de tempo e de espaço, se tá com confiança para bater na bola. Esse cara é bom cruzador, é bom apoiador, né? Então estão aí as alternativas, é para isso que serve o treinamento. E eu não falei aqui do Lucas Cândido, que é o melhor de todos esses que eu nominei aqui. E por que eu não falei? Porque a condição física dele ainda é sofrível. E seria uma temeridade colocá-lo de início e ter que tirá-lo aí com 35 do primeiro tempo. Então é um jogador que vai ajudar no jogo de sexta, vai ajudar, mas talvez não seja o mais indicado iniciar o jogo com ele, mas certamente ele vai participar da partida para ir adquirindo o ritmo de jogo. Aí estão as alternativas, as poucas pedras que Gilson Kleina tem para montar o tabuleiro. Tá com ele a palavra e a decisão. Nós aqui palpitamos e excitamos a curiosidade do torcedor para imaginar como é que poderia ser o time com essas alternativas que a gente deu aqui, fundamentando que 3 dos 6 chutes da Ponte, certeiros e perigosos, apesar do Marco Júnior ter passado perto, mas foi lance de gol, 3 dos 6 lances de gol protagonizados pelo time inteiro da Ponte no último domingo no Rio de Janeiro, em São Januário, foram executados por volantes. André Luiz, Marco Júnior
e Vini Locatelli. Tá dada aí, e tem lá o cara que é o analista de desempenho, que entrega para o treinador todos os números, que entrega para o treinador toda a ficha, quanto que cada um correu, quanto que cada um deu de passe certo ou errado, e quanto que cada um chutou em gol e qual foi o resultado do chute. Tá aí, o Tigrão, que não é analista de desempenho e nem quer ser. Esse negócio é muito chato, ficar lá escrevendo numa planilhinha ou digitando no notebook. Eu gosto de ver o jogo inteiro e não ficar anotando detalhes. Eu gosto do jogo inteiro, do panorama tático, da arrumação das duas equipes, da distribuição dos jogadores em campo. Então, como eu vi o jogo todo, estou descendo aqui a detalhes para dizer que essa pode ser uma alternativa, apenas uma alternativa, apenas um exercício aqui de experiência, né? De teste, não sugerindo nada para ninguém, mas falando o que eu penso a respeito de futebol. Julião. Perfeito, rapidinho aqui, antes das mensagens de áudio, já tem o Fala Galera também. O Carlos Matosinho de Itatiba tem que voltar com o Camilo pelo menos 45 minutos, porque vai ajudar. Júlio Vanderlei ainda faz parte do elenco da Ponte? Se sim, quando ele poderá voltar a ficar à disposição? O Daphnis William faz a pergunta aqui. Você disse ontem que o Vanderlei tá no grupo ainda, né, Lupe? Ele tá no grupo, mas ele passou recentemente aí por um problema no joelho, né? Uma cirurgia de ligamento, se não me engano. Então, demora aí um tempinho. Se voltar, é lá pra reta final da Série B. E tem que ver se o Vanderlei foi inscrito, né, naquela lista de 40. A Ponte não divulgou, não tem essa lista na CBF. Mas eu acho difícil o Vanderlei retornar a jogar pela Ponte Preta em 2021. Carlos Cavalcante, boa tarde. No primeiro gol do Vasco, o jogador número 6 da Ponte, o Rafael Santos, estava marcando o jogador que fez o gol. Parou de correr e ainda deu um passo para trás, deixando o jogador livre na área. Faz observação aqui o nosso ouvinte Cavalcante. Esse bando de pés de rato, meia boca, estão manchando a imagem da Ponte. Queria ver em outras épocas. Manda aqui o César do Proença. Obrigado pela mensagem aqui. Alguma possibilidade do Matheus Anjos chegar ainda nesta terça-feira? Estou ficando preocupado. Será que melou a negociação? O Luiz faz a pergunta para você, Lupe. Eu também fiquei um pouco preocupado e aí eu fui consultar a fonte. A fonte me disse: vocês descobriram muito rápido. Então, a gente está aguardando. Falaram que ia chegar na segunda, expectativa até quarta é amanhã, provavelmente deve ser o anúncio do Matheus Anjos. Ele está resolvendo problemas burocráticos lá com o Atlético, então aí depois ele vai ser liberado, mas a documentação do Atlético e Ponte, elas já estão todas aí organizadas, só falta a chegada do jogador, provavelmente hoje à noite ou amanhã, pelo menos o que foi passado até a mim. Boa noite, equipe de esporte da Band, ao Valentim do Nóbrega. A respeito dos jogadores da Ponte, de não dar entrevistas, pode até ser bom neste momento, algum jogador pode falar algo sobre a diretoria e ser punido aí. O que não estava bom, fica pior. Abraços a todos. Manda aqui o Valentim. Igual o Edson, né? O Edson, como tá no top 1 dos melhores entrevistados, foi falar da diretoria, não apareceu mais no banner. Então é complicado. O Edson, ele cometeu um crime, sincerocídio. Ele foi muito sincero na entrevista e aí quase deu ruim pra ele. Deu ruim, na verdade, né? Depois ele Deu ruim. Aquilo pesou pra a saída dele. Júlio, o Rodrigão está à disposição no próximo jogo? Sim, está. Pelo menos não tem nenhuma informação sobre desfalque, a não ser o André Luiz. Por favor, caso a Ponte ganhe apenas os jogos em casa, ela foge do rebaixamento. Pergunto por quê. Acho que com muita, mas muita sorte, ela só vai ganhar os jogos dentro de casa. O time é muito ruim. Eu fiz as contas, hein? Ah, tem essa conta? Tem, ela foge. Foge? Tem que ganhar todos, ela fica com 49. Somando os 22 49, que ela tem. 49 é tranquilo, pô. 49 é 11ª, décima posição. O problema é ganhar todos, né? Não, aí é outra coisa. Tô dizendo, em termos de pontuação, 49 é muito tranquilo, assim, pra fugir do rebaixamento. Mas esse ano aqui a pontuação dos lanternas, ou dos que estão atrás, não lanternas, tá muito baixa, Julião.
Esse ano escapa com 42. Até o líder, né, Tigrão? O líder, já viramos o turno há 2 rodadas e o líder não bateu 40 pontos ainda. Pois é. Tem que fazer 64 por aí. Agora, para escapar, a gente sempre faz uma linha de corte. E você brincou comigo aí, negócio de matemática. Eu não tenho nada de matemática, não. Tem bastante. Mas eu gosto de fazer conta de cabeça, até porque isso exercita o cérebro e retarda a demência e o Alzheimer. Então, façam conta de cabeça, exercitem, né? Bastante. Não usem muito calculadora, não, a não ser que for uma coisa mais complexa, né? O cérebro, para lembrar de coisas recentes e coisas passadas. Façam as suas agendas mentalmente e depois fiquem relembrando o que é que tem para fazer amanhã para exercitar. Mas não é isso que eu ia dizer. Estou dizendo que em termos de número, que eu gosto sim, se nós analisarmos aí, tem time com pontuação muito baixa. Muito baixa. Você vê que a Ponte fez uma campanha sofrível, horrorosa. Uma campanha de 19 pontos no primeiro turno. E ela não terminou na zona de rebaixamento. É difícil acontecer isso. Você pegar um 5º colocado de cima para baixo, ou um 16º, para colocar da forma mais correta, um 16º com 19 pontos. É difícil, hein? Pode pegar aí. Eu não tenho isso aqui em mãos, não. Mas é de feeling, é de acompanhar. 19 pontos é complicadíssimo. E a Ponte não estava na zona de rebaixamento. E não estava fora também por critério de desempate. Estava fora por pontuação. Então, eu acho que esse ano não é difícil imaginar que se o 15º virou com 19 pontos, que com 42 o 16º escapa, pô. É uma questão de projeção de pontos, apenas matemática. Repito, se o 15º virou com 19, será que o 16º, que já escapa com 42, já não fará o número suficiente de pontos, ainda considerando que o segundo turno é mais difícil? É um bom exercício. Eu acho que 42 livra a cara de qualquer um aí de rebaixamento esse ano. Ô, Júlio. Pois não, Batistão. Você falava aí da dificuldade financeira do Barcelona. Barcelona não pagou o Atlético Mineiro, está devendo ainda 6 milhões de euros da venda do Emerson. Então o Atlético é um daquela lista enorme de devedores. Você falava que a Ponte não recebeu, né? A parte dela seria de 1.200.000, acho que é isso, né? 130 mil euros, porque a Ponte recebeu na transação do Betis para o Barcelona. Mas o Atlético Mineiro também tomou o calote. Quer dizer, tomou o calote não, né? Não acredito que o Barcelona vai dar calote, mas vai demorar um tempo para poder receber essa grana. E é o seguinte, ô Tigrão, tá ouvindo aí, Tigrão? Tigrão? Tigrão, quem é Tigrão? Ele tá ouvindo, é que às vezes vem um delayzinho, né, Batistão? Mas tá ouvindo. Delay, aquele que jogou no Fluminense? Isso, o próprio. Tô te ouvindo, fala que eu te escuto. Você que é bom de cabeça, né, de cálculo, você até deu aí uma aula gratuita para que as pessoas não usem calculadora. Hoje é muito fácil usar calculadora porque está no celular, então ninguém faz conta de cabeça. A Ponte vendeu o Emerson para o Atlético Mineiro por 5 milhões de reais. O euro era 4,20 em fevereiro de 2019. Quanto que dá 5 milhões dividido por 4,20, que era o valor do euro na época, hein, Tigrão? 1.190.000 euros. 1.190.000 euros. Quanto que dá 1.190.000 euros se fosse no dinheiro de hoje? A cotação do euro hoje é 6,11. Estamos falando de algo em torno de 7.270.000, 7.280.000, por aí.
7.280.000. Convertendo em reais. Você acha que um time vendendo um jogador reserva com 18 anos por 7.200.000 reais hoje seria um bom negócio? Seria bom negócio se esse jogador não fosse o Emerson. Então, mas o Emerson você não pode analisar, porque o Emerson você já tem o histórico dele na venda para o Barcelona agora para o Tottenham, então não dá para fazer o comparativo com o Emerson. Tem que ser um jogador que está começando a carreira, reserva, está saindo do time da Ponte, está indo para o Atlético Mineiro. E você está cometendo um outro equívoco aí. Você está trazendo a cotação do euro de hoje para a época da venda, né? É, por isso que eu estou perguntando o jogador... Você tem que fazer Não, mas hoje não seria essa quantidade de euros. Hoje não seria essa quantidade de euros. Você concorda comigo? Seria uma quantidade menor. Então, se deu 1.190.000 euros, na época representou 5 milhões e carqueirada. Lógico que se o euro estivesse na época da venda do Emerson para o Atlético Mineiro, na cotação de hoje, a quantidade de euros teria sido menor. Porque, na verdade, a Ponte não vendeu o Emerson para o Atlético Mineiro. É que você está fazendo uma conta de espertão aí. Você está tentando me pegar na curva. Você está tentando me pegar na curva, daqui a pouco você vai falar que o Pelé não foi reserva. Certo? Então, claro que não foi. Em 58 não foi, pô. Então é o seguinte. Claro que a Ponte não vendeu o Emerson em euros. A Ponte vendeu o Emerson em reais. Quem vendeu o Emerson em reais foi o Atlético. E aí você, espertão, né? Cara que vendeu sorvete lá em São Joaquim da Barra, de vez em quando saía andando de mansinho para não dar o troco e ficava com a gorjeta. Jamais fiz isso. Você tá querendo me... Não, mas você sabia que o cara ia dar, então você já vai tudo certo, né, senhor? Isso, jamais fiz tá bom, isso vai tudo certo. Fica com a meu moeda. É meu, que não é meu, aprendi com meu pai, que nunca teve nada material, mas me deu uma educação pra frente lá, né? Calma aí, outra cidade. Calma aí, senão o ouvinte não entende, né? O delay acaba atrapalhando um pouquinho do diálogo. Bom, daqui a pouco a gente... Pois caiu não, lá, caiu o Batista? Pode falar. Que caiu? Não, qual foi a cidade? É um pouco prego na areia. De São Joaquim. O delay tá... Pois não, Tigrão, pode perguntar, o Batista tá ouvindo. Não, eu tava falando da época que a irmã dele, aliás, única irmã do Batista, eu a conheço pessoalmente, é uma simpatia. Aliás, foi uma espécie de irmã barra mãe do Batista. Ela comprou uma sorveteria, mas não foi em São Joaquim, foi um pouco adiante lá, né, Batista? Guaíra. Então, quando eu falei que hoje, se o sorvete custasse 80 centavos, aí o cara te dava uma moeda, se fosse no câmbio de hoje ou na moeda de hoje, te dava aí uma moeda de R$1. Aí você ficava olhando para ele, dava aquele jaguané e tal, já pegava o carrinho, começava já a dar partida nele. Ele fala, tudo certo, senhor? Tá bom o sorvete? Ele fala, tá bom, pode ficar com o troco. É isso que eu quis dizer, né? Então você, como é cobra criada, você sabe que o Atlético vendeu o Emerson em euros. E aí você está convertendo o euro da época para real da época para ver quanto que dá de real no euro de hoje. Então você fez uma salada aí, mas a Ponte vendeu o Emerson, não foi por 7 milhões e 200, alguma coisa que eu falei aqui. A Ponte vendeu o Emerson em reais. Seria 7 milhões e quase 7 milhões e 300. Se nós convertêssemos em euros hoje, a cotação do euro de hoje. Mas na época foi em reais a venda da Ponte. Mas vale, acho que foi uma venda que oxigenou bem na época. Eu só questiono que um jogador que já tinha a quantidade de convocações para seleções de base que ele tinha, eu acho que a Ponte poderia ter esperado um pouquinho. É que eu também entendo essa posição dos dirigentes, né? Que quando a água está batendo entre o queixo e o lábio inferior, olha o que eu estou dizendo, já está entre o queixo e o lábio inferior, está entrando na boca. E aparece uma oportunidade, você fala, pô, eu toco minha folha 3 meses e meio. Você vai e fecha.
O melhor dos mundos e o melhor dos cenários seria se a Ponte tivesse amadurecido o Emerson até 21 anos nas suas fileiras, sem ter que vender o Emerson para pagar folha de pagamento. Agora, como a coisa é sempre venda do almoço para comprar o jantar, a gente tem que entender e calar a boca. Agora, que foi uma doação, foi. É por isso que eu estou trazendo o negócio para hoje. Estou dizendo, se hoje a Ponte negociasse um atleta da base, reserva, por 7.300.000 reais, qualquer um, não precisa nem ser do ramo, que vai dizer, olha, foi um ótimo negócio. Porque Você o Atlético acha que Mineiro... esse jogador que o Atlético Paranaense pagou a multa aí, lateral esquerdo, 10 milhões, ele foi bem vendido? Sim, claro que foi bem vendido. Foi bem vendido. Então, o Atlético multa colocou ele como 10 titular. milhões, o Atlético pagou. E ele é titular hoje, e o jogador que jogava na posição dele foi vendido por 90. Será que ele jogava 9 vezes mais do que o Emerson? Do que como é que é o nome do menino lá? Abner. O Abner. Será que o jogador que esteve na seleção esses dias, aliás, foi o culpado do gol da Argentina que custou o título para o Brasil na Copa América agora aqui no Brasil? Será que ele jogava 9 vezes mais do que o Abner? Que o Atlético deu 10 para a Ponte e já estava com 90 do lateral dele também revelado em casa no cofre. É só essa pergunta que eu te faço. Não é não, mas se o cara tá no Flamengo, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, é mais fácil vender porque é time grande. Time intermediário tem mais dificuldade para vender. Então, ontem um ouvinte disse isso. O jogador tem que passar por um time maior para depois ser valorizado. Não concordo. Não concordo. De jeito nenhum. Se o cara tá aqui na Ponte, esse Emerson, até hoje, e agora que ele tá indo pro Tottenham, depois de ter passado pelo Betis e pelo Barcelona, se a Ponte não tivesse a necessidade de queimar ativo para saldar folha de pagamento, hoje ela faria um negócio aí quase que para fazer uma arena. Então a questão da necessidade, é claro, velho, você sabe que tem um cidadão que está vendendo uma casa porque ele está enforcado, você vai lá e faz oferta lá embaixo. É do mundo dos negócios. É do mundo. Se é moral ou imoral, é discutível, mas não é ilegal. Você quer quanto? 1 milhão? Ó, tenho 650, uma em cima da outra. Te dou agora, direto, sem envolver corretor. Será que ele pega se ele estiver precisando daquilo para saldar um negócio de vida ou morte? É o caso dos clubes, que tem que vender. Tem clube aí que já está vendendo óvulo fecundado. Não espera nem virar embrião. E aí se arrepende no futuro. Por isso que de vez em quando a gente vê jogador aí que nós nunca vimos jogar no Brasil e aparece convocado para a seleção brasileira. Se bem que aí também tem um outro jogo que eu gostaria de não comentar agora, para não estourar o horário do programa. Mas eu entendo que o melhor dos mundos seria amadurecer o cara mais um pouco e valorizá-lo. Você quer ver um exemplo? Careca foi campeão brasileiro, marcando o gol do título e sendo uma das sensações do campeonato em 78. Já tinha time europeu, já tinha Fiorentina, Roma, Julinho Botelho, Mazzola, Altafini, já tinha jogado lá na Itália, na Fiorentina. Todo mundo já tinha muito jogador brasileiro fora. O Guarani foi negociar Careca em 83. Ele foi para o São Paulo. Ele ficou 79, 80, 81, 82, além de 77, 78. Então, de 77 a 83, 5 para 6 anos, desfrutando da genialidade do atleta, ganhando títulos, ganhou também a Taça de Prata, participando de Libertadores e depois fez um valor maior. Será que se o Guarani tivesse vendido Antônio de Oliveira Filho com 17 anos, como a Ponte vendeu o Emerson, com um pouquinho mais do que isso, será que ele teria construído o Tobogã em 79? Não teria.
Não teria. Não teria. Então é a questão de você ter uma boa administração para não ter que queimar ativo a preço de banana. Agora, eu entendo a posição dos dirigentes. Ou vende ou quebra. E ainda bem que aparece um ou outro para ser vendido. Mas é muito dinheiro perdido em função da emergência que se tem de capitalizar o clube, de queimar ativos para capitalizar e saldar folha de pagamento. Perfeito, agora são 6 horas e 19 minutos, daqui a pouco tem mais da Ponte com o Antônio Lupe, já tem mais informações e a sua participação, continue mandando mensagens de áudio, 971021493. Trânsito. Santos Dumont tem trânsito intenso no sentido Indaiatuba, do Trevo Sérgio Mota até o Monte Cristo e na altura do São José. Pela Campinas Montemor, tráfego carregado no sentido Hortolândia, do Trevo da Bocha até a Vila Boa Vista, na altura do Presídio e do Jardim Rosolém. Vai começar a 34ª Bienal de São Paulo, a maior exposição de arte do Hemisfério Sul. Vá à Bienal, a partir de 4 de setembro, de graça, no Parque Ibirapuera. Carlos Batista. Bem, vamos conversar um pouco sobre um assunto muito gostoso e que tem história para contar. Vou falar da Nico Paneteria em Campinas. Tradicional, fundada em 1973, um ambiente bem aconchegante e elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. E eu vou dar aqui alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida. Aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos artesanais desenvolvidos e produzidos na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. E tem almoço de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 3 da tarde. E olha, aproveite o salgado da semana com precinho, especial para você conhecer toda a nossa variedade. E claro, não poderia faltar a melhor coxinha de Campinas. Todos os dias tem sobremesas preparadas para você. E nesta semana, hoje é dia 31, começando agora. Dia 2 amanhã, dia 1º, depois de amanhã vai começar. E vai até o dia 5 de setembro. Primeiro Festival Português, com produtos típicos e inspirados na cultura de tradição que a família Nico tanto se orgulha. Você vai encontrar lá na Nico Paneteria pastel de Belém, pastel de Santa Clara, travesseiro de Sintra, broa portuguesa, rabanada, bolinho de bacalhau e tortinha de bacalhau. Não deixe de conferir, hein? E ainda tem mais buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. E aos finais de semana e feriado, gente, tem buffet de café da manhã para começar o dia mais que especial. Nico Paneteria, localizada no Castelo Coração de Campinas e dos Campineiros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rose Pisos.
Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Hoje não tem bola rolando, mas tem um mercado europeu extremamente agitado. Daqui a pouquinho, o encerramento da janela internacional e os times estão se movimentando. E o Atlético de Madrid anunciou a volta de Griezmann, atacante francês de 30 anos que estava no Barcelona. Ele deixa o Barça por empréstimo com opção de compra por 40 milhões de euros, cerca de 244 milhões de reais. Cavani vai continuar no Manchester United. No dia que o Manchester apresentou aí o Cristiano Ronaldo nas suas primeiras fotos, confirma também a permanência de Edinson Cavani lá na Inglaterra. Por falar em permanência, o PSG também assegurou o fico de Mbappé. Real Madrid chegou a oferecer 1 bilhão e 200 milhões pelo atacante francês, mas ele permanece em Paris e vai formar o tão esperado ataque trio com Neymar e também Lionel Messi. E o lateral Emerson Royal foi anunciado como reforço do Tottenham. O brasileiro vai vestir a camisa 12. Emerson Royal, revelado pela Ponte, passou pelo Atlético Mineiro, Real Betis, Barcelona e assina com o Spurs até 2026. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. Quem trafega pela Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza reduz a velocidade no sentido Campinas, na altura do São Gabriel e na chegada ao Balão da Jorge Tibiriçá. No sentido Valinhos, dificuldades na altura da Vila Georgina e do São Vicente. Pela Avenida da Saudade, lentidão na altura do cemitério. Todo mundo sabe que feijão é inseparável do brasileiro, mas você sabia que o feijão Caldo Bom é o único com qualidade de verdade e satisfação garantida? Acesse Caldo Bom e confirme. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. Vai reformar a sua casa, vai trocar o piso da sua casa. Então, coloque aí para fazer um orçamento com a Rose Pisos. Pode ser que você, não fizer o orçamento com a Rose Pisos, pode ser que você vá perder dinheiro, hein? São 4 lojas à sua disposição em Campinas. Tem no Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy Dunlop, 4.949, no Jardim Aurélia, em Hortolândia.
na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, quilômetro 7, e também tem lá no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Qualquer dúvida e tal, para pegar o endereço, ou então o telefone, acesse o site rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Vamos lá, informações do Guarani. Nesta terça-feira, o Bugre joga sábado contra o Náutico, fora de casa, Marcos Luiz. Sim, Júlio, um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani está terminando o seu trabalho desta terça-feira. Como você disse, o time só jogará no sábado contra o Náutico lá nos Aflitos. Mas, Júlio, agora com mais vagar, né, falaria o outro, a gente poderá falar sobre a situação do Luiz Gustavo. O jogador, a gente sabe que teve aquele problema, né, com a equipe do Cuiabá, veio para Campinas, acabou, num primeiro momento, encontrando alguns bugrinos, dizendo que ele estaria se recuperando na cidade de Campinas e também, por conta da esposa, morar em Campinas. Mas o fato é que o jogador participou do treinamento, a informação que eu recebi é que o jogador participou do treinamento do Guarani. Está recuperado, agora tem a questão do ritmo de jogo, essa coisa toda. Esse é o primeiro assunto para a gente abordar do Guarani. E aí, hein, Júlio Nascimento? Eu não senti do Daniel Paulista, assim, um forte entusiasmo com a volta do Luiz Gustavo tão rapidamente assim, não. Achei ainda que é algo complexo. Mas dentro desta Série B, seria, se tiver condições, um reforço interessante na sua avaliação, Carlos Henrique, Luiz Gustavo? É bom, Júlio. Ele é líder, é um cara experiente. No Guarani ele fez bons jogos. A gente lamentou, lembro muito quando ele saiu, quando ele não ficou. Eu não sei que condição física, atlética ele está, médica, mas eu acho que até hoje o Daniel Paulista, na entrevista que nos concedeu com exclusividade, ele foi bastante cauteloso justamente por isso. Eu tenho essa impressão. Não tenho nenhuma informação. Porque ele está há muito tempo sem jogar, né? E então não dá para atestar. Agora é um jogo em cima do outro. Se ele não tiver bem fisicamente, ele pode ter problema. Agora, tecnicamente, não tem discussão. Como atleta, como líder, como jogador, olha, eu assino embaixo a possibilidade, mas eu acho que essa contratação depende muito do estado clínico dele, Júlio. E você, mas tecnicamente é um grande reforço, caso aconteça. Perdão, CH. E você, Batistão, o que pensa sobre o assunto? O Luiz Gustavo, de repente, se tornando um reforço inesperado para o Guarani em algum momento da temporada? Eu, como jogador, tecnicamente falando, é excelente, né? Muito bom jogador e tal, mas é muito tempo parado, vai ficar ainda muito tempo parado, 1 ano sem jogar. Não dá para ficar imaginando de que o Guarani vai contar com esse atleta agora. Se o pensamento é esse, não tem nenhum sentido. Ele tem residência fixa em Campinas, a esposa trabalha também aqui em Campinas. E ele, como jogou no Guarani, aliás, jogou muito bem, teve uma passagem positiva na minha avaliação, procurou o Guarani para não ficar parado e está lá treinando com o Guarani, treinando com o grupo, nada a contestar com relação a isso. Acho até que o Guarani está fazendo um bem aí para um jogador que num determinado período lutou pelo escudo, pelo brasão, pela camisa do Guarani. E acho que se realmente o Guarani está fazendo isso apenas e tão somente para ajudar o jogador, está correto. A vida funciona assim, né? Uma via de mão dupla. Você dá e recebe, você às vezes dá alguma coisa para alguém e não vai receber dela, vai receber de uma outra que às vezes você nem imagina que aquela pessoa possa te dar alguma coisa e ela que vai te beneficiar em alguma situação. Então é assim que a roda gira. Agora, contar com o jogador é muito difícil, né? Então, lá na frente, quando ele estiver recuperado, talvez para o ano que vem, 2022, o Guarani venha a sonhar em ter o Luiz Gustavo.
Se o Guarani tiver essa condição de contratá-lo, vou aprovar de imediato, porque ele é ótimo zagueiro. O Luiz Gustavo é melhor, Tigrão? É melhor do que os atuais zagueiros do Guarani, do mesmo nível, ou perde em qualidade? Lembrando que ele não joga desde dezembro. E a gente não sabe ainda quando ele vai voltar, né? Já vamos para 9 meses sem Luiz Gustavo em campo, teve uma lesão séria. Não, ele não é melhor, não. O Guarani tem uma boa zaga hoje. Eu acho que a zaga hoje considerada titular é Thales e Carlão. Ele está mais ou menos no mesmo nível, mas ele tem uma vantagem. Por exemplo, com relação a esses dois jogadores que eu citei. Ele é um jogador eclético. Eu me lembro de um derby aí, que foi 0-0. Aliás, o Ivan pegou muito, esse jogo foi no brinco. E o Luiz Gustavo jogou de volante. E jogou muito. Foi eleito, inclusive, por nós como o melhor do Guarani no jogo, que no derby a gente elege um de cada equipe. Um da Ponte e um do Guarani. Então ele tem a favor dele o fato de desempenhar bem mais de uma função. E a contusão dele, a cirurgia que ele fez, foi de LCA, famosíssimo ligamento cruzado anterior. 8 meses, mais transição, mais a perda do trauma, que não é brincadeira, né? O cara fala, não, já está clinicamente curado. Mas e a confiança para dividir? Depois de tudo que o cara passou, quase uma vida dentro de uma clínica de fisioterapia, ou dentro da fisioterapia do clube, puxando ferro e fazendo peso, e vai para a piscina, e volta, e toma choque elétrico, e vem, e puxa ferro de novo, depois pedala. É ruim. Vocês estão falando aqui com um cara que fez isso. E já fez essa cirurgia, mas felizmente, ou infelizmente, não sei, eu nunca fui atleta profissional. Mas para o profissional que tem que voltar e continuar a jogar em alto rendimento, é traumático isso daí. Então eu acho que é indiscutível a condição técnica dele e nós teríamos que considerá-lo um reforço. Agora, para o Campeonato Paulista, para esse restante grande ainda de Campeonato Brasileiro, esqueçam. O jogador precisa de muito ritmo, precisa readquirir, precisa ganhar confiança, precisa ganhar musculatura, ocorre uma atrofia na musculatura da perna do joelho que for operado, tem que recuperar tudo isso daí. Hoje é tudo muito moderno, é tudo muito eficiente, as coisas evoluíram muito, mas ainda assim é traumático. É muito tempo sem jogar desde dezembro, são 8 meses, é muita coisa, indo para 9 meses. Então, se o Guarani estiver tendo uma atitude aí de solidariedade, de reconhecimento àquilo que o jogador fez pelo clube, excelente. Agora, pode estar acontecendo agora, não estou afirmando e nem comentando, eu estou perguntando. Pode ser o Luiz Gustavo, do segundo semestre, no Guarani, o que foi o Renatinho, no primeiro semestre, na Ponte? E explico o porquê da pergunta. O Renatinho também, tá se condicionando. Não, tem relacionamento. Renatinho tá rico, ganhava 900 pau por mês. Renatinho tá só se recondicionando, aguardando uma oportunidade, mas é outra realidade financeira. Daqui a pouco, bingo. Lupe entra no ar e fala assim, Ponte acerta com o Renatinho, o contrato está assinado e o nome já está no bid. Pronto. Pode ser isso? Não vou me surpreender, porque aprendi desde sempre que onde tem fumaça, sempre tem fogo. Muito bem, então estaremos aguardando aí novidades sobre o Luiz Gustavo. Seguindo, Marquinhos. Bom, Júlio, para falar do treinamento, né, que aconteceu. Aliás, antes do treinamento, Júlio, gostaria de ouvir aqui o Andrigo, né, jogador que teve a oportunidade de conversar com os jornalistas no dia de hoje. Falou não só do seu momento, da recuperação do Guarani, como aproveitar este tempo até a partida contra o Náutico. Então, né, a gente sempre procura dar o nosso máximo. Como você falou, né, eu tive aquela lesãozinha que era chata e demorava para recuperar no começo do campeonato, e aí tive que brigar pelo meu espaço depois, né, entrando no segundo tempo, até, né, voltar a ser titular. E aí sim, é normal quando o jogador tem sequência, ele vai melhorando o desempenho, e foi isso que aconteceu comigo, né. Eu já estava, mesmo entrando no segundo tempo, eu estava contribuindo com assistência, pude fazer o gol novamente contra o Botafogo, e cada vez mais
procurando, né, evoluir constantemente e treinando sempre forte, como eu sempre fiz, para cada vez estar melhor, né? Porque quem é ambicioso quer sempre melhorar. Andrigo, gostaria que você falasse sobre o que o Guarani precisa fazer para se manter entre os 4 melhores da competição e gostaria que você falasse sobre o seu momento e até comparando o seu futebol antes da contusão, Andrigo. Então, acho que a gente tem que manter essa pegada de pensar em cada jogo uma final, pois 1 ponto, 3 pontos, 2 pontos podem fazer muita falta lá no final, e se a gente não tratar cada jogo assim, né, a gente vai ter jogos que a gente vai deixar escapar pontos, então é importantíssimo a gente ter essa metodologia. E quanto a mim, eu, como grupo, eu vim evoluindo, né, óbvio que depois que tu tá titular, tu consegue uma sequência e tu vai melhorando, e foi isso que aconteceu, e tenho cada vez estado melhor, mas só que, né, eu acabei não fazendo os gols do tanto de número quanto eu fiz no Paulistão, mas também, né, são outras circunstâncias também, outras, né, até mesmo eu acabava jogando um pouco mais próximo ao gol, mas que nem eu falei, eu tô aqui para ajudar, seja de qualquer forma, né, sou um dos que mais corre aí no time, isso vocês não têm acesso, né, mas a gente aqui sabe, então a gente sabe o quanto eu me dedico, também na marcação, o quanto que eu ajudo, e isso é importante, né, eu e o pessoal aqui também saber o quanto que eu ajudo, não só jogando também, tenho dado assistência e feito gol também, e procuro sempre melhorar. Todo atleta tem fase boa e tem fase ruim, comenta Andrigo. Exatamente, são fases, né, e no Paulistão também era um outro time, era outra fase que cada um vivia, né, outra treinador até mesmo, então as coisas vão mudando, a gente tem que estar sempre se adaptando, a gente nunca sabe quando vai se machucar ou não, que nem veio uma lesão, e o importante é a gente estar disposto a trabalhar e jogar. Quem vai escolher vai ser o treinador, então, né, não cabe a mim falar, e o que está ao meu alcance é dar o máximo, como eu venho fazendo e me dedicando ao máximo, contribuindo, seja com gol, seja com assistência, e o resto eu creio que, né, naturalmente vai vir. Andrigo foi perguntado sobre o trabalho do departamento médico. Então, aqui a gente tem profissionais extremamente capacitados, né, que ajudam a otimizar esse tempo aí de retorno ao gramado, e o jogador ele tá entre, né, a excelência e a doença, porque a gente é esporte de alto rendimento, então tu tá ali dando o seu máximo, se dedicando diariamente, treinando forte para jogar no mesmo ritmo, um ritmo maior até. E pode acontecer isso daí, né? A gente vê aí vários clubes tendo lesões, o calendário ele é mais apertado. E então, né, quando acontecem essas coisas, a gente aqui está entregue em boas mãos, que a rapaziada do departamento médico são muito capacitados, como eu falei, e nos ajudam, nos auxiliam sempre aí para estar cada vez antes no gramado. Para um jogador de criação no meio-campo, Andrigo respondeu quais as diferenças de se jogar com um centroavante nato e um jogador com mais mobilidade. Preferência eu não tenho, eu sempre falo que a gente tem que se adaptar com quem está jogando. Então, óbvio que a gente tem que saber também as características do companheiro, né? Alguns preferem bola em profundidade para correr quando é um jogador de mais mobilidade, e outros, né, preferem mais no pé para poder proteger, fazer um pivô, ou até mesmo, né, uma jogada individual. Então, acho que passa muito de quem o professor escolher para jogar, e a gente, né, eu no caso, se estiver no campo, me adaptar a esse meu colega, que aí com isso vai facilitar, né, o jogo em si de todo o grupo. O que o Guarani está fazendo neste período até a partida contra o Náutico? Respondeu o Meia. Então, é aquilo que a gente vem conversando, de todo o jogo ele é uma final, então é pra gente tratar o jogo como uma final, né, que é isso que o campeonato pede, se dedicar em todos os jogos da mesma maneira. Todos os adversários são difíceis, a gente pode ver aí, né, o campeonato ele tá no meio, mas ele tá muito embolado ainda, e a gente tem capacidade e estamos brigando ali na parte de cima, e temos que manter isso até o final. Com isso a gente precisa, né, levar para dentro de campo tudo aquilo que a gente conversa, tudo aquilo que a gente treina, e quando a gente consegue levar isso para dentro de campo com atitude, a gente tem sido feliz. Podem pensar, né, mas da sequência de jogo, vai quebrar a sequência de jogo, mas não, como o calendário acaba sendo mais curto, e a gente tem períodos de jogos aí um em cima do outro, a gente precisa de descanso também, porque descanso também é treino.
Então, né, principalmente para quem vem tendo uma sequência, eu mesmo tive uma sequência grande de jogos e de minutagem, também ficando até o final do jogo em vários. Então, para a gente se torna importante para recuperar o nível de força, né, dar uma descansada e se preparar melhor para o próximo jogo e ir com o tanque cheio, né, como a gente fala. Outro assunto abordado na entrevista com o Andrigo é o alto índice de cartões amarelos. Então, como a gente joga, que eu falei antes de jogar como se fosse uma final todos os jogos, a gente não sabe quando que vão tomar um amarelo ou não. Às vezes até a gente acaba levando esse amarelo porque merecia, mas muitas vezes também não. Então o nosso time não pode deixar de fazer uma falta, seja lá na frente, seja lá atrás, que pode resultar num gol, porque o cara está pensando em jogar o próximo jogo. Eu acho que é aquele momento. Então, né, se precisar fazer uma falta para que seja uma falta tática ou então sem querer, como acontece, a gente tem que fazer. E aí acaba resultando isso aí, né? Com lesões e também alguns suspensos, a gente não consegue repetir tantas vezes a equipe, ou se repetiu, acho que repetiu uma vez só. Mas também a gente mostra a força do grupo, então, né, tem que ver o lado bom também. A gente mostra a força do grupo, aonde que a gente está brigando, pelo que a gente está brigando, e sem ter repetido a escalação praticamente. O que o Guarani tem que fazer para se manter entre os melhores da competição? Respondeu Andrigo. Eu posso falar do que a nossa equipe pode fazer, né, para continuar brigando pelo acesso e tá, né, ali no G4 lá no final. Que é transferir, que nem eu falei, transferir o que a gente vem se cobrando, que a gente vem falando, aprender com os erros rapidamente, para não cometer os mesmos erros e assim tá evoluindo. E transferir o que a gente treina, né, o que o professor Daniel e o staff coloca ali para a gente em cima de cada jogo. Então ter disciplina, né, de fazer essas coisas juntando com atitude, né, porque não adianta nada também só treinar e não pôr em prática. E todas as vezes que a gente fez isso é como se fosse uma receita, né, uma receita que a gente tem das coisas boas que aconteceram com a gente, das coisas ruins, e pegar isso daí, os exemplos bons e ruins, e transformar em atitude, porque a gente sabe o caminho e a gente está traçando esse caminho. Ô, Júlio, gostei da frase do Andrigo aí, descanso também é treino. Tô treinando muito, hein, Júlio? Mas é mesmo, cara, é um ponto muito legal a ser debatido na sequência. Aliás, uma entrevista muito boa do Andrigo, desenvolve muito bem, né, com as palavras. Eu tenho aqui alguns assuntos para debater com o nosso time de comentaristas, mas antes vamos com informações do trânsito. Trânsito. Norte e Sul tem trânsito intenso no sentido Taquaral, da Américo Brasiliense até o acesso a Orozimbo Maia. No sentido Guarani, o tráfego é carregado da Gustavo Ambruste até o viaduto Laurão. Pela Engenheiro Carlos Stevenson, o tráfego também é intenso no cruzamento com a Norte e Sul. Vem pra Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 14,90. Ligue agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Bom, CH, Andrigo falou aí, né, um jogador que teve um começo de temporada muito bom, depois teve aquele problema de fascite plantar, perdeu um pouquinho de rendimento, mas agora volta a essa briga individual com o Regis, que provavelmente ficará à disposição nos próximos jogos, então voltaremos a ter a discussão Andrigo versus Regis nos próximos jogos do Guarani, CH. Ou se os dois jogam juntos. Isso, verdade. Aquele debate que sempre acontece quando os dois estão à disposição. Bom, a volta do Regis é a melhor notícia da semana, não sei em que condição ainda, mas ele deve ficar pelo menos no banco de reservas. Esse é um grande reforço que o Guarani ganha para a sequência. Essa oscilação, eu fiz essa pergunta para o Daniel hoje na hora do almoço, ela pode estar relacionada com um pouco de dor ainda que ele sente. Fascite plantar é uma coisa que não tem cura, não tem jeito. Se ameniza, mas curar não cura. Então, muitas vezes eu fiquei com a impressão que o jogador até atuou em alguns momentos sacrifício. Isso demonstra o grande jogador que é e o grande atleta. Bom, já o CH volta para completar o raciocínio dele sobre o Andrigo. Batistão, quero te ouvir também. A palavra do Andrigo falando sobre a importância do descanso, né? A recuperação do lado físico, porque daqui para frente o Guarani vai ter uma maratona aí pesada neste mês de setembro, com jogos fora de casa também. Eu concordo com a colocação dele, aliás, é muito bom ouvi-lo, ele desenvolve bem, é bem articulado
ele fere os temas com absoluta propriedade e, além de ser bom de bola, né, tem qualidade técnica, e não adianta o cara falar bem também e lá dentro não resolver. Ele resolve dos dois lados, ele bate nas duas, está indo realmente muito bem com a camisa do Guarani. Eu entendo que o descanso é fundamental. Campeonato longo, tipo maratona. Jogos em cima de jogos. Quando tem esse período onde o atleta tem possibilidade de descansar um pouco mais, né? Porque não é só o jogo, tem a viagem, é desgastante. Ah, mas viagem de avião, ficou um hotel 5 estrelas e tal, entendeu? Não é assim, né? Não é desse jeito. Sai do ônibus, entra no ônibus, vai para o aeroporto, sai do aeroporto, pega o avião, sobe, desce e tal. Então, o corpo sente. Claro que são jovens, são atletas, mas acabam sentindo. Além do esporte de alto rendimento, que ele não pode entregar menos do que aquilo que o treinador imagina que ele pode entregar, ou a torcida, ou a imprensa, enfim, aqueles que estão observando o comportamento do atleta. Então, o descanso é fundamental nesse aspecto para a recuperação dos músculos, principalmente para ele, que tem esse histórico aí com essa lesão. Até hoje, na tela da Band, o Daniel Paulista, em entrevista exclusiva, nessa pergunta do CH, ele disse, olha, o atleta não tem reclamado disso aí, né? Ele não está reclamando desse problema aí de fascite plantar. Então, se ele não está reclamando, significa que ele não está sentindo, porque não tem como o cara esconder. A minha esposa, já contei isso aqui, né? A Márcia Batista, ela tem esse problema de fascite plantar, tem que usar um sapato, não pode andar de chinelo baixinho, né? Porque senão aquilo começa a dar aquelas agulhadas exatamente ali na sola do pé. Então, isso aí não tem cura, não tem o que fazer, a dificuldade é imensa, a dor é lancinante, e se o atleta tivesse sentindo essa situação aí, né, ele com certeza estaria reclamando. Então, se não está reclamando, é porque efetivamente ele não está sentindo. O Regis vai volta no banco, vai ter que ganhar ritmo de jogo, e depois, quando estiver em condições, naturalmente será feita a substituição, Andrigo no banco, entrando no segundo tempo, e o Regis jogando o tempo inteiro, ou quase o tempo inteiro, o tempo que ele tiver condições de jogar. Ou então, em determinadas situações, eu até bati uma caixa hoje com o Daniel Paulista sobre essa questão da armação tática do time, né? O time joga no 4-3-3, mas tem variações, tem vários esquemas que são utilizados pelo Daniel Paulista com a bola em poder do Guarani ou com a bola em poder do adversário. Então tem feito os experimentos extremamente interessantes o Daniel Paulista. Ele pode, por que não, se utilizar também dos dois jogadores atuando juntos. E você, Tigrão, o que pensa sobre o Andrigo? A titularidade do Andrigo passa a ser novamente ameaçada com a possível volta do Regis? Sim, porque eu acho pouco provável que os dois joguem juntos. Seria até maravilhoso, né, para o torcedor do Guarani, porque são dois jogadores de alto nível. E o Andrigo, ele voltou depois também de um longo período de inatividade, ele voltou bem diferente e para pior do que quando deixou a equipe e foi crescendo. Paulatina e progressivamente, ele foi crescendo e hoje já está num bom momento de novo. Inclusive fez um golaço de cabeça esses dias aí no Brinco, né? Primeiro pau e tal, bateu forte na bola, virando o pescoço no ar. E eu acho que passa a ser questionado, mas não é de imediato, não. Eu também penso, como o Batista acabou de dizer aí, o Regis volta em pedaços de jogos, né? Até para não estourar de novo, pô. O cara teve um problema de panturrilha, dizem os especialistas e até jogadores e ex-jogadores que a gente conversa, que é uma das mais traiçoeiras contusões que o futebolista conhece, que ela esconde sintomas. E às vezes o cara está com a sensação de que está curado há muito tempo e num primeiro esforço maior ela abre de novo. Então, ela mascara, não é? Às vezes ainda um músculo que não está legal
ele fica indolor e num sacrifício, num esforço maior, abre de novo. Então tem que ir devagarzinho com o Regis. Agora, eu penso, respeitando muito a condição técnica do Andrigo, que o Regis inteiro e já com ritmo e já sem nenhum tipo de problema clínico nem físico, que o titular é ele. Só que vale uma ressalva aqui. Uma coisa é o Andrigo ser reserva, ser suplente, reserva do Regis com o Davó no time. E uma outra é o treinador, se não der a liga que a gente espera que dê com o Lucão, é o treinador inventar um outro esquema de rotatividade, colocando um dos dois alternadamente e não de forma fixa. E quando eu falo um dos dois, eu estou falando exatamente de Regis e Andrigo, para fazer algo parecido com aquilo que fazia o Davó. Porque o Andrigo pisa na área toda hora, mas ele não é centroavante. O Regis é um dos artilheiros do campeonato e também não é centroavante. Então, hoje, o Regis voltando, se ele estiver inteiro, e quando estiver inteiro, ele deve jogar no lugar exatamente do Andrigo, que volta para o banco. Agora, se o Lucão continuar com esses altos e baixos, aí eu não tenho dúvida nenhuma, e contra o Operário, ele foi bem, o Operário lá de Ponta Grossa, foi bem, fez gol e tal, mas se ele continuar com esses altos e baixos, um jogo rende mais ou menos, o outro desaparece, o outro a bola não chega nele, e aí toda hora a torcida, pô, tá vendo? A gente reclamava do Davó, mas o Davó abria espaço, o Davó puxava a marcação, o Davó puxava o contra-ataque. Daqui a pouco ele vai fazer uma experiência. Eu não quero cometer aqui, né, nenhum ato insano, nenhuma heresia, e fazer comparação de jogador monstro no futebol mundial com jogadores apenas de bom nível técnico. Não vou chamar também de jogador comum. Mas só para comparar, a hora que você tem 2, 3, 4 bons, e às vezes eles ocupam praticamente o mesmo lugar no campo, você tem que fazer uma engenharia tática. Lembra, e o exemplo clássico disso daí, clássico demais, é a Copa do Mundo de 70, né? Tinha que arrumar um lugar para o Rivelino. Tinha que arrumar um lugar para o Clodoaldo. Tinha que arrumar um lugar para o Piazza. Tinha que arrumar um lugar para o Jair. Tinha que ter o Tostão no time, que era o cérebro. E o Pelé era ele mais 10. E o primeiro, o João Saldanha, nas eliminatórias, depois o Zagallo deu uma aprimorada e acabaram dando um jeito de puxar o Piazza para a quarta zaga, sacaram o Fontana, então jogou com um volante técnico de quatro zagueiros. E arrumou um lugar para o menino, na época do Santos, Clodoaldo, com a 5. Então isso tudo existe no futebol. Você tem que treinar, observar, ter boa leitura daquilo que está acontecendo, mas não é impossível, não. Especialmente depois da saída do Davó, cresceu muito, na minha concepção futebolística, essa possibilidade de ver Regis e Andrigo juntos. Bom, para fechar aqui o bloco do Guarani, Carlos Henrique, quero só completar o seu comentário. Você falava sobre essa disputa Andrigo e Regis. O Andrigo ele foi muito prejudicado também com a saída de vários titulares. Esse sim foi que vem com a bola de trás, não é? E tecnicamente ele não encontrou na frente dele aquele parceiro que ele tinha no tempo do Davó, né? Tabela fácil, triangulação, rapidez, troca de posição, não é? Então nós vamos ter que ver como é que o treinador vai fazer para acomodar toda essa gente aí. O fato é que ele ganha em número de jogadores, em qualidade de jogadores. Agora eu tenho essa dúvida, se ele vai continuar. Eu fiz essa pergunta para ele hoje, ele sabonetou e não respondeu. Então você tem convicção que o esquema com o Lucão como centroavante pivô, um jogador de menos mobilidade, é o ideal para você substituir o esquema que tinha o Davó como centroavante móvel? Ele falou e não explicou. De qualquer maneira, ele está também aguardando. Ele não tem convicção também. Então, assim que o Regis voltar,
as opções aumentarem, as chances dele encontrar um novo caminho, um caminho competente para esse ataque jogar, também crescem. Então, eu acho que ele vai experimentar ainda. Ele não tem convicção do que fazer ainda não. Por enquanto é o Lucão, mas se ele puder, ele vai fazer outras experiências e eu acredito que isso vai acabar acontecendo. E o Regis e o Andrigo sempre estejam à disposição dele. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Só aqui registrando algumas mensagens de texto, já tem um Fala Galera, abraço pro Felipe do Bonfim. Ô Júlio, Guarani tem Titi, Ian Carlos, quase todo mundo fala que são boas promessas, tem o Carlão, tem a dupla titular. Se acertar com o Luiz Gustavo, pra mim, é tiro na água. Manda aqui o grande Felipe. Ótimo programa pra vocês, acho que o Guarani não precisa do Luiz Gustavo. O time deveria investir em outras posições mais carentes. Álvaro Gorgueira tá mandando aqui a mensagem também. Obrigado, Álvaro, pela sua participação. Quando é o próximo jogo do Guarani? Pergunta aqui o Vanderlei. É sábado. Jogo contra o Náutico às 5h15. Anote o horário aí, 5h15, o jogo contra o Náutico. O Guarani ainda recebe dinheiro da Magno e o novo estádio do Guarani. Sim, tem ainda a mensalidade recebida pela Magno, e hoje tivemos uma entrevista com o Marcelo Galli, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, atualizando sobre a Arena. Inclusive no dia 15 de setembro, esse é o próximo passo, viu? Deixa eu pegar o nome do ouvinte, o Ricardo. Esse é o próximo passo, dia 15 de setembro tem Assembleia Geral para decidir se o projeto da Arena Guarani seguirá como a rodovia dos Bandeirantes, sendo o terreno utilizado para essa obra. Se a decisão for contrária, o Guarani inicia a busca por um novo terreno. E para finalizar aqui, Júlio, aquele goleiro do São Paulo foi contratado ou não? Arthur Gazzi. Já, assim como o Samuel Santos, o Guarani publica oficialmente a contratação do Arthur. Agora são 7 horas em Campinas. Trânsito. Dom Pedro I já tem excesso de veículos no sentido Jacareí, na altura do Trevo de Barão Geraldo, do Galeria, da 31 de março e no acesso a Souzas. No sentido contrário, trânsito carregado na região do Parque das Universidades, da Ceasa, do Santa Mônica e da região dos Amarais até a chegada a Anhanguera. Quem ama a tranquilidade escolhe produtos da Tigre que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama a tranquilidade, ama a Tigre. Carlos Batista. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando da Concede. Você que está prestes a se aposentar ou então já entrou com um pedido no INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo. Mande uma mensagem para este WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá até o escritório da Concede em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade, para tomar um cafezinho com o pessoal, conversar a respeito e entender o procedimento do serviço. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Então anote aí o WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752.
Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. O Grupo Serra Funerárias comemora 60 anos neste mês de agosto e traz promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Garanta a tranquilidade da sua família, segurança, agilidade na parte burocrática. Planos funerários com crema. Acesse gruposerra.com.br. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Teve bola rolando ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro, vitória do Fluminense contra o Bahia. O Flu jogou com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos, André Martinelli, Iago Felipe, Arias, Fred e Luca. Já o Bahia de Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conte, Luiz Otávio e Juninho Capixaba, Patrick de Paula, Daniel e Rossi, Rodriguinho, Lucas e Gilberto. O Fluminense venceu o placar de 2-0, gols de Luca e Bobadilha. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow, polido retificado, 60 por 60 em cepa, por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite, por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até 31 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19 3775 9752.
Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Vamos atender aqui os ouvintes da Bandeirantes no Fala, galera. A primeira mensagem vai pro ar. Boa noite, pessoal aí da Bandeirantes. E é o Nivaldo aqui de Valinhos. Pô, 2 programas aí falando quanto que a Ponte vai ganhar no Emerson. Não vai ganhar nada, já vendeu o cara, já pegou o dinheiro, pô. Muda de assunto. E o Ivan também, já não tem mais nada da Ponte. A Ponte tem que ir buscar dinheiro em patrocínio, em dinheiro legal, pô. Esse negócio aí já deu o que falar, vai ficar com essas... pegando migalha do chão aí, meu, larga a mão. Outra coisa, vocês estavam falando ontem, que o Pelé estava no banco nos 2 primeiros jogos e tal. Naquela época, se não me engano, nem existia substituição, acho que não tinha banco de reserva composto. Acho que a substituição em Copa do Mundo, se não me engano, ela começou em 66, estou errado? Boa noite e bom programa para vocês. Boa noite, obrigado pela participação. Teve um documentário sobre a ordem cronológica da substituição, né? Que a primeira substituição é em 58, por uma questão de lesão, aí depois tem a substituição tática, que veio em 67 ou 66, agora me fugiu a memória, e depois vem 70 com os primeiros cartões, 74 com os pênaltis, e depois da década de 90 a terceira substituição. É uma ordem cronológica meio bagunçada aí, né? Não, mas ninguém falou em banco, né? É que o pessoal distorce o que a gente fala, né? Ninguém falou em banco. Ou na Copa de 58 ou em qualquer outra competição. É que você leva 2 times, e um é o titular, o outro é o reserva. Um é escalado como titular e o outro é reserva imediato. Não precisa ser reserva dentro do jogo, mas é o reserva. Tem um titular e um que pode ser escalado na outra partida, mas ele tem que ganhar a posição. Ninguém falou especificamente estava no banco, não tinha banco, não. Não tinha substituição. É a primeira substituição da história em mundiais foi em 1970 no México. Inclusive no jogo da abertura, México e antiga União Soviética, foi feita a primeira substituição. A FIFA decidiu permitir substituições porque antes da Copa de 70, seleções que tinham jogadores contundidos durante uma partida eram obrigados a jogar com atletas a menos e sem condições físicas, né? O cara ficava no campo lá fazendo o número. E claro, evidentemente, isso aí favorecia as equipes que cometiam faltas graves. O chamado cavalo, né? O sanguinário, que chegava para cometer a falta usando essa questão para que arrebentasse um jogador adversário e, consequentemente, aquela seleção levasse vantagem. E foi o que ocorreu, por exemplo, só como exemplo, em 66, com o Pelé. Ele foi caçado em campo, jogadores portugueses, e ele, inclusive, né, tem uma imagem histórica do Pelé sendo retirado, carregado. Não existe a maca. Então ele veio sendo carregado, o Brasil perdeu pelo placar de 3-1 e foi eliminado. E um outro exemplo foi na Copa de 54, quando o Puskás, o húngaro Puskás, foi obrigado a jogar machucado na primeira partida entre a Alemanha e a Hungria. E desde a Copa de 98 na França, as seleções podem fazer 3 alterações, antes só 2. Antes só 2 eram permitidas e agora, em 2020, por causa da pandemia, a FIFA ampliou para 5 substituições. Ô, Júlio. E é recente também a substituição na prorrogação, né? Algumas competições, inclusive a Copa do Mundo, agora se autorizando a substituição extra. Pois não, Tigrão? Não, a gente não pode ficar devendo informação para o ouvinte, e é lógico que são tantos nomes e tanta mudança e tanto nome composto, e às vezes dá uma escapada, não tem jeito, para todos nós. Então eu falei que a Ponte vendeu na época o Abner para o Atlético Paranaense por 10 milhões e o Atlético Paranaense vendeu o seu lateral esquerdo revelado lá na época por 90 milhões. E eu não falei o nome, claro que estávamos falando do Renan Lodge,
e foi agora titular aí na Copa América, na seleção brasileira, envergando ali e ocupando a lateral esquerda. Um abraço para o amigo Cristiano de Valinhos, que de bate-pronto já tocou aqui para nós. Renan Lodge, bom jogador, bom jogador. O que eu questiono, né? Por causa da questão de vender na hora certa. Só para pegar o rabicho daquele comentário que eu não tinha falado o nome do Renan Lodge. É vender na hora certa. Mas será que ele joga 9 vezes mais do que o Abner? Claro que não. E quanto àquilo que o nosso ouvinte, aliás, daqui de Valinhos, a cidade onde eu resido hoje, apesar de eu ser de Campinas, moro aqui em Valinhos já há 18 anos. E estou muito feliz em Valinhos. Quando ele disse, não, esqueçam, a Ponte já vendeu. Cara, no momento atual da Ponte, se ela pegar aí 2 milhões, 2,5 milhões desse negócio do Emerson, ela paga uma folha inteira com imagem e tudo, paga 2. Ela paga 2 folhas, algo em torno disso, ou quase isso, né? Então não é dinheiro, seria dinheiro de cachaça se o time tivesse nadando de braçada, tivesse com as finanças equilibradas, mas não, elas não estão, infelizmente. Então é um dinheiro que vem meio que assim, fora do planejamento, acidental, porque, por exemplo, o Emerson poderia não ter sido vendido. Hoje foi a data limite da janela de transferência. Mas se entrar o dinheiro, seja 1 milhão, seja 1,5 milhão, seja 2,5, parece que esse é o limite máximo de expectativa que se tem, vai ajudar e muito a Ponte dentro dessa sua saga aí de tentar se manter na Série B para o ano que vem. Isso é verdade, são números, não sou eu que estou dizendo. Seria melhor que não precisasse, mas aparecendo esse dinheiro aí, ele não vai nem quebrar um galho, ele vai devastar uma floresta. Próximo ouvinte vai falar aqui na Band. Prezados, boa tarde. Quem fala é o Tom Saquete, bugrino da pele até os ossos. Vocês não acham que a Lei Pelé foi muito ruim para os times médios e pequenos? Que foi a Lei Pelé que acabou por moer todos os times que faziam seus jogadores e vendiam um ou outro e depois tocavam a sua vida? Obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado, Tom. Obrigado pela participação aqui, pela mensagem. E aí, CH, começa por você. Você acha que influenciou, o quanto influenciou a Lei Pelé na questão da administração e no futuro dos clubes do interior? Olha, Júlio, ela influenciou num aspecto global, né? Todos os times no Brasil. Veja só você, da maneira que a coisa é tocada, o clube ele não é preservado. A grande preocupação era tirar as correntes, entre aspas, dos atletas, né? Antigamente o dirigente fazia o que queria, vendia e o jogador ficava chupando o dedo. Estou resumindo o resumo, para não ficar cansativo. Agora, com a Lei Pelé, é muita força para empresário e pouco para o clube. Então, precisava ter uma adaptação, uma segunda fase da Lei Pelé para proteger mais, para incentivar mais a formação da base dos clubes. Criar leis, por exemplo, para negociação para fora do país. Não permitir que garotos de 15, 16 anos possam sair do clube assim, à torto à direito. Eu não tenho levantamento aqui, mas a saída de jogadores do Brasil nessa faixa etária de 15, menos de 20 anos é absurda. Em toda janela de transferência. Tem jogador que está sendo convocado ou especulado para a seleção principal em vários países que a gente nem conhece. Então é muito complicado. Então a Lei Pelé tem bons e ruins pontos. Tinha que ter uma adaptação, um debate nacional para proteção um pouco mais dos clubes. Sem dúvida, o clube hoje do interior de São Paulo, do interior do Brasil, ele realmente está na mão dos empresários. Os empresários tomaram conta de uma maneira do futebol brasileiro e eu não sei se isso tem mais reversão. Eu quero lembrar que na década de 80 aconteceu isso com o futebol uruguaio. O futebol uruguaio, eu não estou comparando,
Mas esse mesmo mal de administração ruim, de toda hora estar com o Pires na mão, ficando na mão dos empresários, aconteceu lá na década de 80 e o Uruguai ficou fora de muitas Copas do Mundo, nem passando das eliminatórias. Eu acho um pouco mais difícil acontecer isso aqui. Mas os clubes estão falindo. Veja a situação aí. Tem clube que está devendo 1 bilhão e está fazendo apresentação de jogador de futebol. Eu nunca vi o cara... Imagina um empresário, um dono de uma autopeça. O cara não paga salário e aparece com um carro zero todo final de semana diferente, ostentando. É só no país, é só aqui mesmo que acontece um negócio desse. Então, as leis são frouxas, tem muita distorção da lei, não há proteção para os clubes. Então, a lei Pelé, ela ajudou os jogadores, mas os clubes de futebol não, Júlio. Mais um ouvinte vai falar aqui na Bandeirantes. Júlio. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Vai começar tudo de novo, Batista versus Tigrão. Faz o seguinte, dá um calmante pra esses meninos aí, porque senão eles vão ter um treco, hein? Não, que isso. E daqui a pouco a equipe Bandeirantes vai diminuir. Imagina. Um abraço, é Ed Camargo do Jardim Bandeirantes. Imagina, Ed. Vaso, mas ela voltou? Vaso bom não quebra, Ed. Vaso bom não quebra, fica tranquilo. Ele voltou? Ela? Ela falou com a gente? Hebe Camargo? Não, é Ed. ED. Não, mas ela falou Hebe Camargo. Não, pô, é Ed. Abraço, Ed. Não, tamo firme aqui. Tamo firme que nem prego na areia. Não, vaso bom não quebra. Confia, Ed, tá tudo bem. Próximo ouvinte. Boa tarde, Luiz Nascimento, equipe. Boa tarde. Deixa eu perguntar pro Tigrão aí. Ó, Tigrão, presta atenção. No ano passado, Zanocelo ficou escanteado no time da Ponte na Série B. E daí veio a proposta do Araraquara lá, do Ferroviário, e levaram ele. Esse ano tá faltando meia aqui no time da Ponte. E será que não faltou manejo ano passado de dar mais oportunidade pro Zanocelo e esse ano ele ser titular? Porque às vezes a escolha da carreira também é equivocada. Igual ele tá encostado no Santos lá. Era pra ele estar jogando com a 10 aqui na Ponte da base. Ou pode se considerar um mau negócio igual do Emerson, que tá da pauta antes da discussão. Abraço a todos aí, Alain, Jardim Uruguai, Ponte Preta. Ô, Alain, um abraço pra você. Eu concordo plenamente, mau negócio. O Zanocelo tem um grande potencial, não está sendo aproveitado no Santos, entra aí uma partida ou outra. Mas, pô, com todo respeito, tem investidores lá, os caras estão fazendo negócio licitamente através do futebol lá em Araraquara, mas a Ponte não pode vender uma revelação dela para a Ferroviária, pô. Todo respeito, adoro Araraquara, acho a Ferroviária um dos times de história mais linda aí do interior, já teve grandes times, mas peraí, pô, tá errado, né? E isso vem de encontro àquilo que eu falei agora há pouco com relação ao Emerson. O cara chega aí com 1.200, 1.300, tá levando talento, tá levando revelação. Ah, mas não era tudo da Ponte. Mas se não era tudo da Ponte é porque já precisou vender. E agora jogador é vendido por peças e partes, né? Um leva uma perna, outro leva a outra perna, daqui a pouco um leva o ombro, outro leva, né? Aí leva também, aí o clube é que leva, não sei se eu fui claro. Então, aí sobrou só 15%. Ó, dos meus 15%, me põe $1 milhãozinho aí no cofre que eu preciso pagar a conta. Então, o problema da administração complicada, da falta de caixa, do planejamento equivocado, a pandemia também atrapalhou muito, você acaba tendo que queimar ativo. Vem muito de encontro àquele comentário que eu fiz aqui. Quando o Zanocelo foi vendido para a Ferroviária, né? Mas sabe, e se a Ferroviária tivesse conseguido ter dinheiro para pagar 50 milhões do Zanocelo? Não, tudo bem, mas alguém da Europa ou um grandão do Brasil teria mais. Então, claro que se alguém vier aqui, ó, nós fizemos por causa disso, ó, tava isso em aberto, tinha conta de água, de luz, tinha despesa aqui da tia lá que faz o rango, tinha mais isso, aquilo outro, tinha o cara que poda a grama, tava... Então, eu tenho que entender, eu entendo a necessidade, às vezes, de se fazer negócios de afogadilho e precipitadamente.
Mas claro que o Zanocelo hoje seria titular absoluto nesse meio do campo da Ponte? Ou será que ele joga menos do que o Zanocelo e do que o André Luiz? Então eu paro por aqui, pô. Eu paro, penduro a latinha aqui onde eu estou, né? Claro que estaria ajudando. E claro que foi vendido muito barato. Mas é consequência desse estado de coisas que parece que não tem fim. Ô, Júlio. Oi, Batistão. Só rapidamente sobre a Lei Pelé, né? A FIFA não permite que nenhum jogador com idade inferior a 18 anos deixe o país. Ele pode ser vendido, né? Você lembra do caso do Vinícius Júnior, do Flamengo? Ele ficou esperando completar 18 anos. O negócio já tinha sido feito, mas ele ficou esperando completar os 18 anos para deixar o país. O Rogério Caboclo, então presidente da CBF, em março, num congresso virtual aí com os presidentes das séries A e B, ele disse que a FIFA estava querendo mexer nisso, permitindo a transferência de jogadores a partir dos 16 anos. Mas ele, Caboclo, disse que a CBF não ia mexer nisso, pretendia continuar com a idade mínima de 18 anos. Ninguém falou mais nada a respeito disso, não sei se efetivamente a FIFA mudou, mas no Brasil nenhum jogador pode deixar o Brasil com idade inferior a 18 anos. Próximo ouvinte vai falar. Oi, Júlio. Boa tarde. Boa tarde aí pro pessoal do Fala Galera aí da mesa. É o seguinte, vocês entrevistaram o Marcelo Galli hoje, na hora do almoço, e esqueceram de perguntar para ele que finalidade que o Guarani vai dar pro centro de treinamento, pro atual centro de treinamento, que é aquela área anexa ao Brinco de Ouro, tá? Porque aquela área é uma área doada pela prefeitura, que tem como destinação a utilização para práticas esportivas, tá? Então, gostaria de saber aí, se o Marcos Luiz consegue saber qual seria essa destinação. Muito bem, a gente vai repassar aqui para o Marquinhos. Eu tenho a impressão que ali continuará sendo um centro de treinamento, mas eu não vou cravar porque de repente a minha memória esteja me traindo, mas eu confirmo isso para você na sequência, sem dúvida nenhuma. Mais um ouvinte vai falar. Fala, Júlio. Boa tarde. Boa tarde. O Júlio, eu acho que você só pode estar de brincadeira. Falar que o Antoine Griezmann foi um dos maiores craques do Barcelona, né? O que ganhou o Griezmann no Barcelona, o que ele fez pelo Barcelona. Um abraço para você. Bom, eu não disse que o Griezmann é um dos maiores craques do Barcelona. Disse que ele é uma das estrelas do Barcelona, né? Ele é um campeão do mundo. E não foi bem, de fato, no Barça, não. Fez 34 gols, mas desses 34, 27 foram para colocar o time em vantagem ou empatar o jogo. Então, o Griezmann foi um jogador assim que não se escondeu, mas no Atlético de Madrid é onde ele brilha, é onde ele vai brilhar muito mais do que brilhou com a camisa do Barcelona. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio. Boa noite. Wilson de Margem. Fala, Wilson. O dia que a Ponte Preta joga bem, ou mais ou menos, o goleiro adversário pega até sinal de Wi-Fi. Segura tudo. Aí não dá, né? Jogamos mal no chute em gol, a bola não entra. E quando chuta, o goleiro defende, pegando até sinal de Wi-Fi. Um abraço, Wilson. Valeu, Wilson. Um abraço para você também. Obrigado pela participação. Próximo ouvinte vai falar. Boa tarde, pessoal da Band. É Sérgio Jardim das Paineiras. Pessoal, eu queria uma pergunta para o Lupe. Teria uma pergunta para ele. Por que a Philco deixou o patrocínio da Ponte Preta? Eu já escutei duas versões. Eu queria saber se ele tem algum posicionamento oficial. A primeira é que é porque a Ponte Preta começou a frequentar as passeatas aí políticas, né? Antifas, e a Philco saiu fora. A segunda, porque houve aquela greve da Ponte Preta e a Philco não quis ficar marcada aí com
com esse tipo de situação aí, um time em greve, né? E tem ainda uma outra que eu escutei, mas eu acho que essa não tem nada a ver. Porque a Ponte Preta não tem um patrocinador de produtos esportivos forte. Ela tirou a marca, né? Ela é a marca própria agora. E a Philco não aprovou isso aí. Alguém sabe me informar, por favor? Obrigado. Vamos lá. Bom, desconheço totalmente a primeira versão e a segunda também. A informação que eu tenho, inclusive isso foi assunto na entrevista coletiva do Sebastião Arcanjo. 2 vezes, inclusive, ele foi perguntado a respeito da não renovação da Philco com a Ponte Preta e ele disse que foi por uma determinação, uma ordem da empresa que não quis seguir por conta de questões comerciais. Ponto final. Essa foi a versão oficial do presidente da Ponte Preta quando perguntado o porquê da não renovação com a Philco como patrocinadora master da Ponte Preta. É só essa a versão que eu posso dar porque foi a palavra do presidente da Ponte Preta. Muito bem, vamos aqui aos destaques finais dentro do Bandeirantes Esportiva. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Aproveite, Lupe, em mente o destaque final da Ponte Preta. Sim, a macaca que não teve entrevista hoje, mas treinou no período da manhã no CT do Jardim Olina. Amanhã tem mais uma atividade. Gilson Kleina vai preparando a sua equipe para o duelo contra o Sampaio, sexta, às 7 horas da noite. Sem André Luiz, não joga, deve ser o único desfalque da macaca. É claro que a gente aguarda o decorrer da semana para saber se nenhum jogador terá algum problema físico até o duelo contra a Bolívia, querida. Agora destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio, só lembrando que o técnico Daniel Paulista prepara o time para o jogo contra a equipe do Náutico. Como a gente disse, a Bandeirantes antecipou, Samuel Santos está treinando, o Guarani deverá regularizar o atleta e também o zagueiro Luiz Gustavo, recuperado, fazendo trabalho no estádio Brinco de Ouro. Em relação a Ronaldo Alves, o jogador está suspenso, não atuará contra a equipe do Náutico. Aliás, o jogador já não atuaria, isto porque ele pertence à equipe de Pernambuco. Carlos Henrique, o bate pesado, rapidinho, seu destaque final, CH. Boa noite e até amanhã, Júlio. Valdemir Gomes, o seu destaque final, Tigrão. Boa noite, Júlio, e tire a bateria da calculadora. Até amanhã, se Deus quiser. Vou tirar sim. Batistão, seu destaque final. Eu acompanho o Pelé aqui pelo Twitter, né? E o pessoal tava comentando aí nas redes sociais que o Pelé desmaiou, que foi pro hospital, não sei o quê. E aí ele escreveu no Twitter: pessoal, eu não desmaiei, eu estou muito bem de saúde, fui fazer meus exames de rotina que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo. Espirituoso Pelé, um abraço, Júlio. Grande rei. Vem aí, Esporte em Debate com a equipe da Bandeirantes. Eu volto amanhã, 11h30, com nossa área, 5 horas com Bandeirantes Esportiva. Agradecendo a Alexandre Almeida, Jos Cardoso com os trabalhos técnicos. Um abraço, tchau, tchau, gente. Bandeirantes.